Boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais uma live aqui do Fala Refrigerista, né? Toda segunda às 20 horas aqui no Fala Refrigerista. Bora lá, meu amigo Maresia. Fala, refrigerista! E não vou deixar de abençoar a nossa semana, que a gente tem uma semana muito próspera, cheia de coisas boas, né? E que a gente alcance os nossos objetivos. Cowboyzinho, né? O pessoal já conhece, né? Vou colocar ele na tela aqui, tá preparado. Bora, meu amigo Cowboy. Boa noite a todos os meus amigos refrigeristas. Hoje estou fora da minha oficina. Acabei de chegar de São Paulo, tive que vir direto para casa, então estou aqui remotamente, mas acompanhando o Fala Refrigerista. Grande Rogério Lima, vamos chamar ele aqui, ó. Bora lá, Rogério. Boa noite, Michael, boa noite, Maresia, boa noite, Bessa, boa noite a todos presentes aqui, boa noite ao pessoal que veio lá do Inverte na Prática comigo, né? Sejam bem-vindos, fiquem conosco aqui até o final, que hoje aqui tem um super professor, tá? Que vai passar muita coisa sobre PMOC. Não deu nem tempo de eu falar para vocês lá do que era, só convidei vocês para vir para cá, mas hoje nós vamos falar tudo sobre PMOC. Então, vamos chamar o Gabriel Pardo Mestre, assim que ele é conhecido na rede social. É um cara que eu tenho uma gratidão imensa, um cara que me ajudou muito, como Fala Refrigerista. Então, tenho o prazer imenso de trazer o Gabriel aqui para a gente falar um pouquinho sobre PMOC e contrato de manutenção. Sobe com a gente aqui, Gabriel. Se apresenta, por favor. Opa, tudo bem? Boa noite a todos. Que satisfação imensa. Boa noite. Muito obrigado a toda a família Fala Refrigerista aqui pela oportunidade. Obrigado a todos aí que estão assistindo. Espero que hoje nós possamos falar sobre PMOC e sobre contratos, que é algo que eu tenho vivência, que eu trabalho todos os dias. A minha empresa tem contratos de manutenção, a minha empresa tem contrato de PMOC. Não só contratos de PMOC, como contratos de manutenção também dentro da refrigeração e climatização. E eu acho que vale a pena. Eu gostaria de agradecer também a todos os amigos aí que eu já dei uma olhada no chat aqui, que já deixaram um alô ali por Fala Refrigerista, já estão deixando like, se inscrevendo no canal. Eu tenho certeza que hoje o conteúdo vai valer muito a pena. Show. É isso aí. Vamos lá? Nós temos muitas perguntas aqui já, tá? Posso começar? Acho que a pergunta que todo mundo quer saber ou tem alguma coisa a mais para entregar aí? Eu queria que o Gabriel se apresentasse, contasse um pouquinho da história dele, né? Boa, Michael. Bem lembrado. Ô, Gabriel, assim, poxa vida, eu tô cortando você aqui, Gabriel. É verdade, se apresenta. Que pode ter algumas pessoas aqui que talvez não te conheçam, então é importante que você se apresente, Gabriel. Tá. Então, para quem não sabe, eu sou filho de refrigerista. Eu gosto de começar por aí, porque algumas pessoas me conhecem pela internet, por ver os vídeos, às vezes vídeos engraçados, às vezes vídeos de conteúdo, mas eu sempre estive ligado com a climatização e com a refrigeração. O meu pai me sustentava, o arroz e feijão que vinha dentro da minha casa foi da refrigeração. Então, pai, se o senhor estiver assistindo aí, forte abraço, muito obrigado. Eu tenho a honra de ter o meu pai como antigo. O meu pai foi quem me ensinou tudo. Hoje, meu pai é meu sócio em um dos meus projetos, em uma das empresas de refrigeração. Então, eu tenho a honra de não somente ser grato a ele, como trabalhar com ele todos os dias. Então, sou muito, muito feliz por isso, tá? Estou muito contente por isso. Então, foi criado dentro da refrigeração. E aí, tão cedo, estudando, entrei no mercado de refrigeração industrial, e aí comecei a trabalhar dentro de algumas multinacionais e de algumas grandes nacionais do Brasil, prestando serviço, tá? Com equipes de manutenção comecei com equipe de 3 pessoas, 5, chegando a gerenciar equipes de mais de 30 pessoas, isso como CLT, como gerente de manutenção, como supervisor de manutenção, né? Após esse período aí, eu decidi abrir minha empresa, né? Focar principalmente em contratos de manutenção, que para mim é algo interessante. Não que instalação seja ruim, ou é melhor do que contrato, ou vice-versa, mas são nichos importantes e nichos que vale a pena e a gente trabalhar. E vale a pena, talvez, as pessoas que não têm a oportunidade e não trabalham ainda, enxergar um pouquinho. Então, eu sou filho de refrigerista, trabalho desde os meus 14 anos na refrigeração. Comecei, rapidinho, tá? O que fez eu entrar na refrigeração, eu comecei a estudar informática, né? Pequenininho, meu pai falou, eu quero que você estude, vai estudar alguma coisa. E eu comecei a estudar informática. E depois comecei a dar aula de informática. Um certo dia, meu pai falou, vamos trabalhar um dia comigo? Eu falei, trabalhar com você? Eu falei, Só que eu vi meu pai muitas vezes chegando com as roupas sujas, porque é normal, né? A gente é refrigerista. Meu pai trabalhava instalava rack, isso há muito tempo atrás, rack em supermercado. Então eu chegava lá com sujeira de brasagem, óleo de bomba de vácuo. E aí eu falava, pai, vamos lá, né? Meio que desprezando. E aí eu fui fazer manutenção numa conservadora, não sei se o pessoal que trabalha aí, uma conservadora de sorvete, né? Coloca ali o sorvete de talvez hoje não tanto, mas era a maior fabricante de sorvetes naquela época. E aí, fazendo manutenção, eu falei, pai, deixa eu tentar ver essa máquina aí.
Aí eu falava, vai lá. E aí eu olhei, tinha uma peça estufada. O pessoal que saía da área, sabe, tinha um capacitor estufado. Eu falei, cara, isso aqui não é normal. Eu falei, pai, será que é isso aqui? Ele falou, se é isso, pega, vai lá no carro, leva o modelo, pega um igual, traz aqui, instala e vamos ver. E aí eu instalei aquele equipamento. No momento que instalou, que meu pai conferiu, né, se eu não tinha ligado nada errado, ele virou o termostato, ligou aquele equipamento. Toda vez que eu falo isso, eu arrepio, né? Mas o equipamento voltou a funcionar, e aí daquele dia em diante eu falei, não, cara, é isso que eu quero para mim todos os dias. Então, você que é da refrigeração, que tem a oportunidade de trabalhar com seu pai, tem a oportunidade de trabalhar com ele, ou com a família, valorize bastante, porque o meu pai, ele graças a Deus, me colocou nesse segmento que eu sou muito grato. Então, é mais ou menos essa história aí do Gabriel. Muito bom. Ó, eu aposto que seu pai passava a mão na sua cabecinha assim, meu filho, estuda, meu filho, porque eu brinco que o Gabriel é uma das maiores cabeças da refrigeração. Nós brincamos, mandar um beijo pro seu Marcelo, a gente esteve junto lá no treinamento da Danfoss. Ele também tem um trabalho na internet, se você procura ele no YouTube, tem muito material riquíssimo. Ele passou uma dica essa semana de um expositor que ele estava mexendo, do trabalho do dia a dia. Então, um cara que vale muito a pena acompanhar, tem uma experiência na área de refrigeração muito grande, que quem trabalha com refrigeradores, expositores, uma linha comercial, vale a pena seguir o canal do seu Marcelo aí, que tem um conteúdo bem bacana aí, né Marizia? Muito bom. Maresia, como sempre, ele está sem áudio, é normal? Deixa ele quieto. Não, não, Rogério, é só para saber se vocês têm leitura labial. É um teste. Você está muito desconfiado de nós, sempre querendo saber alguma coisa. Não, Rogério, é que eu estou desacostumado a fazer live. 4 semanas viajando. Pois é. Eu acho que Mas assim, o seu Marcelo é um cara que sensacional. Eu tive o prazer já de ter ele presente aqui na empresa. A gente fez uma live no canal dele uma vez, falando sobre refrigeração comercial, e ele criou um monstro na refrigeração, que é o Gabriel. Literalmente, ele criou um monstro. Então, assim, tem que só parabenizar os dois. Eu sou fã dos dois, então vamos tocar. Rogério, agora você pode fazer a pergunta que você quiser para o Gabriel, que ele já se apresentou. A galera quer saber o que é o que aí. Mas antes de nós fazermos a pergunta, eu quero agradecer a todos os participantes. Hoje, com mais de 140 pessoas aqui conosco ao vivo, tá querendo ouvir um pouquinho do Gabriel ali, conhecer um pouquinho do PMOC. Então, muito obrigado pela sua audiência que está conosco até agora, assistindo aí. E fique até o final, que no final ainda vai ter sorteio, vai ter muita entrega, vai ter muito conteúdo bom para você aproveitar, tá certo? Muito obrigado mesmo pela presença de todos. Vamos lá, Gabriel. Bom, hoje nós vamos falar sobre PMOC, certo? PMOC. O que significa essas siglas PMOC, Gabriel? Que eu acho que é uma pergunta até muita gente deve saber, mas eu acho que tem pessoas aqui que talvez não saibam, e você como mestre, né, com certeza vai passar uma boa ideia do que significa a palavrinha PMOC, ou as siglas PMOC. Show. A sigla PMOC significa Plano de Manutenção, Operação e Controle, tá? Está vinculado exatamente à manutenção periódica que eu faço em equipamentos de climatização em específico, tá? Que garante a qualidade do ar naqueles ambientes climatizados. Ou seja, muita gente fala assim, nossa, eu tenho alergia de ar-condicionado. Não existe alergia de ar-condicionado, né? Existe alergia de ar-condicionado sujo. Então, esse é um dos pontos muito importantes. Isso é algo que se aplica hoje dentro da climatização em qualquer estabelecimento de uso público e coletivo. Tá? Então, o PMOC é isso, é um plano, tá, que você deve seguir. Então, tem um documento, tem um papel, ele vai ter uma recomendação para ser seguida e as manutenções periódicas, tá? O plano, na verdade, é a estratégia, uma sequência de manutenções que você vai fazer durante o ano, tá? Então, exatamente isso, plano de manutenção, operação e controle. Show, muito bom. Bessa... Ô, Gabriel, e, cara, pra gente que tem um início, cara, é sempre uma luta, você já dá até treinamentos em cima disso, pro cara que ele tem a empresa dele, tem o MEI, ele tem ali os contratinhos, porém, o PMOC, ele tem algumas obrigações de registro, principalmente a gente gera um histórico, então seja lá no caderninho, seja lá na folhinha, ou nos aplicativos, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, qual é a diferença, simplificando assim, entre PMOC e contrato de manutenção? São muito parecidos, mas são coisas distintas, né? Boa. O contrato de manutenção tem vários tipos, tá? Tem um contrato de manutenção preventivo, um contrato de manutenção corretivo, que talvez a gente pode entrar até um pouquinho mais fundo nisso. Tem um contrato, por exemplo, de plantão, para eu ficar atento, se no fim de semana cair um chamado, eu vou visitar. Existem contratos de vários tipos, tá?
Nem sempre um contrato de manutenção preventiva é um PMOC. Mas todo contrato de PMOC é um contrato de manutenção preventiva. Então, quando a gente fala de contrato de PMOC, ele está totalmente relacionado a isso, a essa periodicidade. Então, contratos eu tenho de vários tipos, tá? Mas o PMOC, eu preciso realmente, igual a Bessa falou, seguir algumas etapas. Eu costumo dividir o PMOC em 3 partes. Primeira parte do PMOC é a parte que é a elaboração do plano. Então, esse documento ele deve ser elaborado por um profissional devidamente habilitado, tá? Hoje, quem pode elaborar esse plano são profissionais da área de engenharia mecânica e os técnicos de refrigeração, mecânico e eletromecânico. Esse profissional, ele precisa seguir a lei, porque PMOC é lei, tá? Ele precisa seguir as normas, tá? Para dar periodicidade, para falar a quantidade de equipamento, o tipo de equipamento, se é expansão direta, se é expansão indireta. Então, ele vai criar esse documento, como se fosse um formulário, uma base. Depois que esse formulário está criado, tá? E aí esse profissional, ele reconhece ali no conselho de classe, seja o CRT ou o CFT, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso, vai para a segunda etapa. A segunda etapa entra o refrigerista. Ou seja, eu tenho um plano, aí eu vou entrar para executar. É onde eu vou fazer a limpeza, onde eu vou limpar os filtros, aplicar o bactericida, onde eu vou fazer ali toda a manutenção preventiva do equipamento. E aí depois entra a terceira etapa, que a terceira etapa é o seguinte, eu tenho um plano que segue a lei. Eu tenho um refrigerista que, teoricamente, fez a manutenção certa. Como é que eu faço para garantir que isso aqui está certo mesmo? Eu faço uma análise da qualidade do ar, tá? Ou seja, eu chamo um laboratório, isso não sou eu que pago, tá? É meu cliente que paga isso, eu nem posso entrar nessa negociação de análise da qualidade do ar. Meu cliente vai contratar essa análise, e aí essa análise vai falar assim, olha, o ar-condicionado ou o ambiente que foi aferido ali, ou foi feito as medições, está no padrão. Opa, beleza. Viu lá, CO2, aerodispersóides, fungos e bactérias, todos os itens que são checados, aí sim eu fecho o ciclo. Por quê? Eu tenho um respaldo do engenheiro ou um técnico que assinou o plano, eu tenho um refrigerista qualificado que seguiu a norma e executou bem feito, e eu tenho uma análise laboratorial. Esse tripé faz com que o meu plano tenha validade legal. Ou seja, o PMOC, para ele ser 100%, ou quando eu aplico o PMOC 100%, eu tenho um documento legal para o meu cliente. Vamos supor, Bessa, que daqui 2 anos alguém sai da empresa e fala, olha, eu contraí uma doença respiratória lá na empresa, lá que eu trabalhava, porque eles não limpavam o ar-condicionado, ou porque o ambiente lá era poluído. Olha, isso não é verdade, porque eu tenho um plano que é elaborado por um engenheiro ou por um responsável técnico, eu tenho aqui a constatação que foi feita as manutenções e eu tenho uma análise da qualidade do ar. Então, são provas legais que aquele ambiente ele mantém o padrão de qualidade do ar. Tá? Então, esses três passos fazem o PMOC. Porra, ô Gabriel, você tocou no assunto, já que a gente já vai entrar nessa questão. Quais os tipos de contrato de manutenção que a gente pode ter? Aí entra o ponto de vista do Maresia, de vendedor. O cliente, quando ele não tem esse contrato de manutenção, não tem o PMOC, ele pode receber uma ação trabalhista por falta de um contrato de manutenção. Ou o nicho que você pode entrar e ganhar. E aí, fora isso, né, Gabriel, a gente estava conversando hoje mais cedo em relação aos tipos de contrato. Eu tenho um contrato que atende meus clientes aos finais de semana. Eu tenho um contrato que é só para preventiva e não tenho... Perdão, galera. E eu não tenho o plantão. Cada contrato, ele rege uma situação. Quais que a gente consegue trabalhar no meio disso, Gabriel? Show de bola. Olha, eu antes de entrar em quais, eu tenho que falar de oportunidade. O contrato é oportunidade. O que na verdade é um contrato? Antes da gente entrar na questão do PMOC. O contrato é você ter um período para trabalhar e ter um período para receber. É isso um contrato. Ou seja, eu firmo com o meu cliente, isso é bom para mim e bom para o meu cliente. E aí tem os benefícios. Tem cliente, por exemplo, a minha empresa, junto com o meu pai, nós somos especialistas em proteína animal. É um nicho que a gente trabalha muito, ou seja, frango, carne, peixe. Então, nós somos especialistas nessa área. Então, o que a gente faz para que eu consiga fechar contratos com esse cliente? Eu pego a dor que esse cliente mais tem. Vamos lá, proteína animal é cara, ou seja, se falhar a refrigeração em algum ponto da cadeia, seja na produção ou seja na estocagem de produto acabado, meu cliente vai perder produto. Então, quando eu vou fechar contrato com o meu cliente, o que eu faço? Eu vou enxergando quais são os pontos que pode, em alguma etapa, quando falhar a refrigeração, esse cara tem um problema.
Por exemplo, nós temos um contrato na cidade americana de um distribuidor de proteína animal. O que a gente foi? A gente foi lá por motivo da câmara frigorífica dele. Ele teve um problema na câmara frigorífica. Esse era o problema do cliente. Só que o que a gente fez? A gente converteu o problema dele num contrato, onde eu vou garantir para ele que a manutenção da câmara fria vai ser bem executada e aquela câmara fria não vai perder. Eu não vou entrar em valores exatos, mas ele perdeu mais de 100 mil reais de produto em proteína de peixe porque falhou a climatização. Então, imagina, o contrato, se ele fizer um contrato comigo para mim todo mês e garantir a integridade daquele equipamento, não dá 100 mil no ano. Então, o que eu fiz? Eu conciliei a câmara fria como problema, junto com a adequação do PMOC, porque ele tem no escritório dele lá condicionador de ar. Então, eu fechei um contrato de manutenção preventiva nas câmaras frigoríficas, junto com a preventiva na climatização. E aí, fechei um contrato mensal. Só que o seguinte, como esse cliente ele precisa muito da segurança daquela câmera, ele ficou com medo de perder produto, olha o que eu vendi para esse cara. Eu vendi um monitoramento remoto, ou seja, instalamos na câmara frigorífica dele um monitoramento remoto. Se der uma falha na câmara fria, ele vai receber no smartphone dele um aviso lá, sua câmara fria está com a temperatura acima do padrão. Além disso, eu vendi para ele uma outra fatia do contrato, que é o chamado emergencial. Ele tem direito a dois chamados emergenciais por mês, já embutido no contrato. Se ele me chamar mais que 2 vezes, ele paga esse terceiro chamado. Se ele me chamar uma vez, não é acumulativo. Então, ele pode chamar até 2 vezes naquele mês. Então, isso faz com que todo mês eu emito uma nota de X valor para aquele cara, né? Eu tenho um técnico, né, já programado X período do mês para trabalhar lá. Então, vamos supor que agora, a gente tem gente do Brasil todo aqui. Tem gente que é lá, sei lá, do sul que tem mais frio. A galera que, eu sou do Nordeste, aqui não tem frio. Mas aqui em São Paulo, principalmente na minha região, nos períodos sou de Sorocaba, interior de São Paulo, mas nos períodos de maio para frente, daqui para frente, a tendência das temperaturas cair um pouco. E isso automaticamente cai a demanda emergencial. Eu tenho menos câmaras frias queimando. Então, com o contrato, o que eu ganho com isso? Eu ganho o quê? Mês sim, eu já tenho o meu técnico programado naquela quantidade de dias e já tenho um faturamento regular na minha empresa. Então, o tipo de contrato é esse. Pode ser um contrato de monitoramento, pode ser um contrato de chamada emergencial, pode ser um contrato de manutenção corretiva. Então, você precisa analisar o seu cliente e as necessidades dele para oferecer o contrato exato. Então, eu dividiria essas fatias. E, Gabriel, e o PMOC, como é? Pode ser que seu cliente não está nem aí para o PMOC, mas se ele tem um problema na câmara fria, pode ser que ele queira o PMOC. Então, é uma questão de enxergar as oportunidades. Posso falar outro tipo de contrato também? Na região de vocês, tem consultórios médicos? Muito. Principalmente consultórios de odontologia, a vigilância sanitária faz algumas inspeções. Como a vigilância sanitária faz inspeções naquele local, é muito comum, é muito habitual que esses profissionais tenham medo de qualquer problema com a vigilância. Então, quando eu chego, por exemplo, numa clínica de odontologia, eu vou negociar qual é o problema dele. É ele ser fiscalizado e não ter um documento? Então, eu negocio com ele a manutenção para isso. Então, assim você vai encaixando como se fosse um Lego, né? Como se fosse um quebra-cabeça e vai colocando as peças que o seu cliente precisa. Claro que quanto mais ele quer, teoricamente, mais ele vai ter que pagar. Um cliente por exemplo, cliente que eu não tenho plantão no cliente? Não tem. Ele vai pagar menos do que aquele cliente que eu vendi o plantão para ele. O cliente que é só preventiva, não tem corretiva, ele vai pagar menos. Tá? Então, é mais ou menos assim. Eu preciso encaixar o que o cliente precisa com o que eu posso oferecer. Boa. Isso daí, é a dor gerando oportunidade. Chama-se previsibilidade. Boa. Olha só que mais ideias deram aqui, O Juliano colocou consultório de dentista, suja demais. Clínica de estética, tá? Precisa demais também. E o que é interessante é que as prefeituras, que são os departamentos de saúde, que é onde está a vigilância sanitária, que são os responsáveis, eles estão sendo treinados. Né? Então, você vê que em várias cidades, aí a gente entende que o Brasil é um continente e que nem todo mundo, nem toda prefeitura tem a mesma estrutura, tem a mesma normativa de fiscalização. Vai ter alguém no chat aqui falando, na minha cidade é tudo avacalhado, fiscalização não bate e tal. Mas, cara, isso é uma cultura que está se estabelecendo. A gente vê em cidades do interior, cidades pequenas, que quando vai ter, por exemplo, a abertura de um consultório odontológico novo,
Aquele novo eles estão exigindo. E, cara, isso é com o tempo, vai se fazendo toda uma exigência que lá, quando o antigo, o CNPJ daquele dentista, daquele consultório, tiver que fazer qualquer alteração na prefeitura, o cara vai ter que entrar na normativa nova. Então, assim, é toda uma estruturação. Eu estou aqui em São José dos Campos, quase 800 mil habitantes, a gente tem as mesmas dificuldades. A rua de cima, ela é toda fiscalizada, a rua de baixo não. Como que a gente explica isso para o cliente? Infelizmente não tem como explicar, mas como o meu amigo Gabriel falou, a gente tem que apresentar as soluções para o cliente, não trabalhar, ó, se você não fizer, vai ter fiscalização, vai ter que aquele jogo de você pôr medo no cara, muitas vezes não convence, mas você falar que você vai estar à disposição, o equipamento do cliente não vai parar, não vai pingar, porque a gente vai estar fazendo as manutenções periódicas. O passivo trabalhista, eu acho que ele é uma coisa tão séria hoje, que o cara ele tem uma preocupação muito grande na saúde dos seus funcionários, cara. Ainda mais que a questão da doença do vírus chinês aí, a gente sabe que tudo isso mudou muita coisa muito rápido e a gente poder trazer isso para dentro das nossas empresas, para o nosso diálogo, para o bate-papo. Essa live de hoje, por exemplo, abre cabeça de muitas pessoas que o cara foca muito na instalação. A gente, como instalador, a gente quer fazer instalação. E muitas vezes a gente tem esses clientes no nosso contato aqui, ó, na cartela de clientes, mas a gente não prospecta isso em cima deles, de trazer contrato. Marizia puxa minha orelha direto aqui, o Bessa. Cadê o... Ele tem toda uma estruturação fez instalação nova, ele já apresenta o contrato de manutenção, né, Marco? A gente que é pequenininho, muitas vezes acha que um equipamento, 2 equipamentos, o cara não vai fechar contrato, mas fecha, cara. A gente sabendo trabalhar o cliente, fecha sim, e aí traz toda essa previsibilidade aí que o Marizia sempre fala pra gente. É isso aí. Eu achei muito interessante o que você falou, porque é o seguinte, quando a gente vai para contrato de manutenção, principalmente contrato de PMOC, é muito comum, se o cara negocia errado, ele vai no fecha. Chega porque ele fala assim, não, ó, tem uma lei que agora, se você não limpar o seu ar, vai passar um fiscal aqui e vai te multar. O cara olha e fala assim, meu irmão, eu tô nesse ponto aqui faz 10 anos. Nunca passou um fiscal. Você acha mesmo que o cara vai me multar? Agora, não sei se a galera está preparada para falar sobre isso. Só que é o seguinte, tem gente que chora e tem gente que gera demanda. Aí você escolhe que barco você quer ficar. Você quer ficar chorando, não tem contrato, fiscalização. Cara, enquanto... Se eu tivesse olhando só para fiscalização, não tinha fechado nenhum contrato na minha empresa. Como é que a gente faz para fechar o contrato na empresa? É gerando a demanda, muitas vezes orientando o cliente. O cliente não sabe. Você quer ver um ponto, por exemplo, dentro de indústria do setor de alimentos, eles têm muitas RDCs, muitas instruções normativas, tem normas específicas. Então, por exemplo, você quer fechar um contrato, chama o pessoal da qualidade. Porque é ali que o pessoal, onde pega, falou, então, vocês já estão atendendo o PMOC? PMOC? O que é isso? Segurança do trabalho. Estão atendendo o PMOC, a lei do ar-condicionado? Não, meu Deus, cara. Vocês podem ser autuados aqui, hein? Então, esse público, você consegue falar sobre multa. Mas o cara que está na ponta, que ele está preocupado em quanto que ele vai vender esse mês, o quanto que vai cair... Ele quer saber o que o PMOC vai economizar no bolso dele. É isso que ele vai pensar. O que ele vai trazer de dinheiro para mim? Tudo bem, PMOC, mas o que eu vou ter de rentabilidade com isso? O que ele vai trazer? Esse investimento eu vou fazer para quê? Só para não ser multado? Não é por aí, né? É isso que tem que provar para ele que não, que vai trazer rendimento para ele sim, né? Que ele vai evitar dos gastos que ele tem. Se você pegar uma lista e falar, me fala os últimos atendimentos que você teve, quanto você teve de gasto, a queima do compressor e tal, muitas coisas, e de repente é por aí que acaba pegando. Eu uso muito também nessa questão, Rogério, o pessoal do RH. Eu chamo o pessoal do RH e pergunto quantas pessoas estão afastadas por patologia respiratória. É isso aí. Muito então, bom, isso daí eu acabo fechando muita coisa por causa disso. Outro argumento. Outro caminho interessante que a gente pode trabalhar é o seguinte, que assim, não sei se todo mundo eu estou ensinando aqui o que eu uso no meu dia a dia. Não sei se vocês estão preparados para isso, mas o melhor momento para você falar de contrato com seu cliente é quando ele está arrebentado. Quando estoura um compressor, quando bate uma fiscalização, quando ele está com um problema na máquina dele, tá? Claro, o foco é você resolver o problema de bate-pronto. Só que, por exemplo, esse cliente... como que a gente fechou esse contrato facilmente, esse de Americana? Chegamos para o cliente e falou, não, você pagou 100 mil reais, você pegou 100 mil reais de produto. Poxa,
vou fazer um contratinho com você, menos de 5 mil por mês. Menos de 5 mil por mês eu vou vir aqui, vou revisar seu equipamento. Se der um problema, eu vou estar aqui. Cara, você tem certeza que você vai continuar arriscando desse jeito? O cara falou assim, irmão, perdi 100 mil, cara. O que é 5 mil? Se eu tivesse pago 5 mil para esses caras aqui, eu não teria esse problema. É a mesma coisa. Então, assim, muita gente pode falar, pô, mas não é questão de ser mercenário. Porque, assim, se você esperar o momento certo é quando ele está com problema. Pô, quebrou um compressor lá, o pessoal, não sei se Rogério, queimou uma placa lá de não sei quantos mil reais lá, deu um baita de um problema na placa eletrônica, irmãos. Talvez se você tivesse feito uma limpeza nos componentes, talvez se você fizesse um reaperto de terminal, um detalhe desse, você não teria perdido uma placa dessa. Pô, que custa, às vezes uma placa custa, sei lá, 30 mil, 20 mil reais, depende do tamanho do equipamento. Você vai arriscar? Não é mais barato, cara, a gente vem aqui fazer uma termografia, garantir que o equipamento está funcionando bem. Então, não é a gente saber o momento certo de colocar a pulga na orelha do cliente. E pode ser que esse cliente está tão preocupado em resolver o problema que ele não vai te dar uma atenção que você deve na hora, mas você vai implantar uma pulga na orelha dele para depois isso gerar um contrato de manutenção e um PMOC. Beleza? Boa. Boa. Um abraço para o nosso amigo Viana aqui, antes do Michael fazer a pergunta. Fala, tá? Vianinha! Grande Viana. Olha lá, ó. Garantir, né, Viana? O sistema vai garantir o rendimento durante todo o ano. Boa, boa. Ó, em cima desse comentário do Viana, que é bem interessante, né? Garantir o nosso rendimento, o nosso provento em todo ano, né? Para a gente que é pequeno, né? Eu que sou pequeno, eu tenho clientes, o Bessa ali lá também, né? Eu tenho clientes ali, clínica de dentista, que tem no máximo 2 aparelhos, né? Odontológico, ou cabeleireiro, né? Ou até o mercado do tio ali da esquina, tem uns aparelhos lá. Ele quer fazer o PMOC, mas ele é meu cliente. Eu tenho essa dúvida se eu posso assinar esse PMOC para ele. Ô, Gabriel, quem deixou essa pergunta aqui também, ó, é o nosso querido professor Américo, ó. Boa noite, professor Américo. Né? Ele deixou essa pergunta aqui. Isso é uma dúvida nossa, né? Para a gente que é pequeno, se eu posso assinar esse PMOC, eu posso oferecer esse PMOC para o meu cliente, ou eu tenho que passar para um parceiro, para algum desconhecido. Vai que quebra o aparelho do cliente, né? Ele fica sem, né? Fica aí trabalhando suando. Então, essa é a minha dúvida. Se é só para grandes empresas ou o pequenininho também pode? Para empresas pequenas também pode. Tá? O que eu recomendo? Você ter um parceiro, se você é técnico de refrigeração, mecânico ou eletromecânico e tem um registro no conselho de classe, que é o CRT, você tem o registro lá, você mesmo pode se responsabilizar tecnicamente. Se você for engenheiro mecânico ou afins mecânicos, você também pode se responsabilizar tecnicamente. Pô, eu não sou Gabriel, vou passar o contrato para o parceiro? Não, é tão simples você fazer uma parceria, por quê? Quando você vai precificar um PMOC, por exemplo, o que é o maior objetivo do refrigerista? O maior objetivo do refrigerista é fazer a manutenção e receber por ela, ok? É isso. Poxa, fiz a limpeza e eu recebo por isso. Pô, mas tem um custo, por exemplo, do engenheiro, ou tem o custo do técnico. Cara, quem paga esse custo não vai ser você não vai absorver esse custo. Esse custo quem vai absorver é o cliente. Então, geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente o contrato é elaborado e tem vigência de 1 ano, 2 anos. O responsável técnico, ele não vai assinar sem ver o que ele está fazendo. Então, geralmente, ele vai pedir a relação de equipamentos, às vezes vai marcar uma visita técnica. Então, às vezes, o custo disso é irrisório, diluindo em 24 meses, diluindo em 12 meses. Então, você pega o valor da elaboração do plano que o engenheiro vai cobrar, ou o técnico vai cobrar, e inclui no seu orçamento, tá? Seja para o cliente pagar direto para você, ou o cliente pagar direto para o seu parceiro, para o seu engenheiro, não tem problema nenhum isso, tá? Mas a grande sacada é a gente entender que eu não posso perder uma oportunidade de 2 máquinas, de 3 máquinas, por falta de um responsável técnico ou por falta de um parceiro. E tem uma questão do tal de 60 mil BTUs, tá? É o seguinte, todo mundo fala, pô, Gabriel, 60 mil BTUs e o 5TR, talvez essa aqui é uma oportunidade boa para a gente falar sobre isso. 60 mil BTUs, a legislação fala assim, ó, quando eu tenho potências acima de 60 mil BTUs, obrigatoriamente eu preciso de um responsável técnico. Então é obrigatório. Ah, então peraí, Gabriel, então abaixo de 60 mil BTUs eu não preciso de PMOC? Não, a legislação não fala isso. Ela fala que acima de 60 é obrigatório. E abaixo de 60? Abaixo de 60 você vai seguir as rotinas de manutenção, mas não necessariamente esse responsável técnico precisa recolher um termo de responsabilidade técnica ou uma assinatura de responsabilidade técnica. Mas a limpeza do equipamento, ela tem que ser executada. O PMOC, o plano de manutenção, tem que ser executado. Por isso que é bom a gente conhecer, porque em potências somadas,
que não ultrapassam 5 TRs ou 60 mil BTUs, eu, como técnico, ou você, eu vou dizer assim, o técnico se refere ao profissional, né? Você, como mecânico, você pode ter esse plano e executar passo a passo. É para o padrão da minha empresa, mesmo que seja abaixo de 60 mil BTUs, a gente se responsabiliza e recolhe RT, tá? Porque eu que faço, é tranquilo, tá? Mas se você não tem essa possibilidade, abaixo de 60 mil BTUs, você tem esse respaldo legal, tá bom? Mas a rotina tem que ser feita. A limpeza periódica, ela precisa ser feita. Não é porque tem acima de 60 mil BTUs que tem mais risco o ar-condicionado e abaixo de 60 mil não tem. Não, não é isso, tá? E os 60 mil BTUs ou 5 TRs é a somatória. Se eu tenho 2 ar-condicionados de 30 mil BTUs, chega nos 60 mil, ou seja, então essa é a divisão, a somatória dos equipamentos por CNPJ, é muito importante falar isso, tá? Por que por CNPJ? Por exemplo, tem prédios comerciais que um andar é uma empresa, outro andar é outra empresa. Então, aí como é que fica nesse caso? Eu tenho um andar que é uma empresa, outro andar que é outra empresa. Então, quem fica responsável pela manutenção? É a administração do prédio? É quem está alugando? Então, beleza. Aí, naquele CNPJ, ele faz manutenção nas 2 plantas. Não, Gabriel, não é quem está alugando que é responsável pela manutenção dos condicionadores de ar. Quem é o responsável é a empresa que alugou o prédio. Ela alugou, ela instalou o ar-condicionado, a responsabilidade é dela. Então, peraí, eu tenho que ter um PMOC no andar 1 e tem que ter outro PMOC no andar 2, porque aí o que estabelece é o CNPJ de responsabilidade técnica, tá? Se eu tenho um condomínio que ele toma conta de todos os andares, beleza, ele é responsável. Não, não é isso. São empresas separadas, então dessa forma eu tenho que ter um PMOC por andar. Tá? Só para a gente entender a diferença de um para o outro. Ó, Gabriel, já pegando o gancho aí, entrou uma perguntinha. Boa. Não é obrigatório, tá, Antônio? Não é obrigatório. Perfeito. Tá. Não é obrigatório a assinatura de responsabilidade técnica, porém o padrão de manutenção é a mesma, a periodicidade é a mesma. Tá. Tem outra pergunta aqui que, vamos dizer assim, praticamente você já respondeu, mas pode acrescentar alguma coisa, né? Quando que é obrigatória a aplicação do PMOC? Quando é obrigatório, isso é muito importante, tá? Existe uma lei, porque antigamente o PMOC não tinha poder de lei, né? Feliz, né? Nós refrigeristas, que agora nós temos uma lei, que é uma lei recente, é uma lei de 2018, que ela obriga, né? Todo estabelecimento de uso público e coletivo. O que caracteriza a obrigatoriedade do PMOC é se aquele estabelecimento ele é para aplicação pública ou coletiva. Como assim? Poxa, a minha residência, eu não sou obrigado a ter um PMOC na minha residência, tá? Agora, se a minha residência é locada para um prédio comercial, está usando ali para uso público ou para coletivo, onde, sei lá, aqui vou criar uma locadora de vídeo, não tem mais isso, tá? Eu vou criar uma locadora de vídeo aqui nesse estabelecimento. Aí a aplicação daquele estabelecimento ele é para uso público e coletivo. Então, o que gera obrigatoriedade é se aquele estabelecimento ele é para uso público e coletivo. Boa. Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Marcelo. Marcelo está aqui, o Marcelo Santos. Cadê? Marcelão? Marcelão, meu Isso, vizinho, cara. Show de bola. Mestre do PMOC. Gente boa demais. E ele até colocou aqui, ó. Vale lembrar também Marcelo, que agora muitas empresas que não estão registradas no Conselho de Classe estão sendo notificadas através do PMOC. Documentação interligada com a vigilância sanitária. Isso é bom, né? É bom para nós profissionais, né? Certo? Para que está tendo uma eficiência melhor na questão da fiscalização. Boa. E assim, é muito importante essa bola que o Marcelo levantou, porque além disso, nós como empresa, muita gente não tem. Eu sei que muita gente aqui ainda não tem nem um CNPJ, tá se estruturando, ainda não é MEI, tá? Tem empresas hoje que já tem CNPJ, tem empresas hoje que já são ME, tem empresas hoje que já tem uma estrutura um pouco maior, mas é muito importante a gente saber também, se eu tenho uma empresa de climatização, eu preciso ter um responsável técnico pela minha empresa, tá bom? Então, eu como sou o proprietário da minha empresa, eu sou o responsável técnico da minha empresa, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é importante, tá? Por quê? Hoje, existe como, pela emissão de nota que você faz, tá? Se você tem um KNAI de refrigeração, se você emitir uma nota, né, de uma prestação de serviço, você pode ser notificado por isso, tá? Por você não ter um responsável técnico. Poxa, Gabriel, isso aí não existe. Olha, eu também achava que não, depois que muitos alunos começaram a me ligar. Pô, Gabriel, me notificaram. Cara, mas você tem que ter um responsável técnico pela sua empresa.
Pô, pode ser eu como técnico? Pode ser eu como engenheiro? Pode. Só que uma coisa que é muito importante é ter esse responsável técnico. E por que começou essa questão? Não sei se vocês lembram que nós tivemos um incidente lá no CT do Flamengo, tá? Que foi poxa, foi algo... Tivemos um outro incidente muito próximo lá com a biblioteca, certo? Sim. Onde também nós tivemos um incêndio que foi proveniente dos condicionadores de ar. Então, a partir disso, começou a abrir alguns alertas, começaram a acender alguns alertas em relação à legislação dos condicionadores de ar. Então, por isso que hoje é importante você ter um responsável técnico, por quê? Responsável técnico é quem é responsável técnico. Se tiver algum problema técnico, uma das pessoas que vai responder pelo que aconteceu é o responsável técnico, tá? Então, poxa, às vezes, eu sei que nem sempre a gente consegue fazer a instalação dos sonhos no campo. Nem sempre a gente consegue ter a elétrica dos sonhos para o meu condicionador de ar. Nem sempre eu consigo ter ali um padrão de instalação, às vezes até pela estrutura do cliente. O cliente me fornece um ponto de alimentação ali que às vezes não está dentro de norma, não tem aterramento ou algo parecido a isso. A gente sabe que no campo é complicado, mas a gente tem que tomar bastante cuidado porque tudo que eu faço tem uma consequência. Pode ser positiva. A gente às vezes não dá valor, mas na hora que dá problema, você não tem um respaldo técnico, isso pode sim ser algo que pode me gerar algum problema futuro, tá? Então, isso é algo importante. Não é puxando a orelha de ninguém, mas eu também já teve uma época na minha empresa que eu não tinha, mas depois que eu entendi a legislação, eu já coloquei um responsável técnico lá para a empresa, sou eu, né? Então, também é fácil. Tá? Mas aí a responsabilidade também é maior. Ô Gabriel, e, por exemplo, eu sei que tem a legislação que obriga que tenha PMOC, e quem é o responsável de fiscalização? Quem é que vai lá na empresa do seu José, que tem, sei lá, o consultório odontológico com um ar-condicionado na recepção e 2 consultórios de atendimento lá? Quem é que vai fiscalizar esse seu doutor João aí? Boa. O órgão responsável pela fiscalização são as vigilâncias sanitárias, tá? Eles que são responsáveis. Porém, alguns órgãos que não são, né, a vigilância sanitária, estão solicitando e algumas vezes exigindo. Existem algumas prefeituras, quando você vai abrir um CNPJ, se você tem um ponto físico, eles pedem lá, às vezes, questão do corpo de bombeiros, tal, plano de manutenção de ar-condicionado. Em algumas cidades do Brasil tem isso, não são todas. Então, algumas prefeituras estão exigindo. Existe também o pessoal que trabalha no ramo de bebidas, tá? Existem alguns órgãos que, quando faz a fiscalização, como o MAPA, como o CIF, entre outros, quando ele vai fiscalizar, ele pede, mas a responsabilidade é das vigilâncias sanitárias, tá? Então, é muito comum a responsabilidade dessa fiscalização ser das vigilâncias sanitárias. Mas, eu, particularmente, eu sou um fiscal do PMOC, porque onde eu tô olhando ar-condicionado, né? A gente vai dormir com vocês, mas eu vou dormir no hotel, eu tô abrindo ar-condicionado, jogando bactericida. Ele quebra até a letra do ar-condicionado do hotel. Você faz denúncia anônima, não? Faz, ainda bem que só entre a gente, né? Não tem muita gente assistindo, não. Então, vou falar só entre a gente. Rapaz, eu tinha um aluno que fez aula de refrigeração presencial comigo. E aí, depois de um dia, ele falou, mestrão, esse negócio de PMOC é bom mesmo, rapaz? Falei, como é que é? Eu vou lá, os caras não fecham. 3 meses depois, eu ligo e falo para a vigilância que o cara não tem. Eu falei, cara, como assim, cara? Não pode, cara. Nossa, cara, isso aí não pode não é assim que funciona não, cara. Não, mas os caras vão fiscalizar mesmo. Eu falei, mas, cara, é o conflito de interesse. Se funciona, tudo bem, mas é um pouco se é correto, eu não sei. Mas qual foi a justificativa dele? Falava, cara, eu vou naquele lugar, eu vou naquele restaurante, eu chego lá com a minha esposa. Então, assim, essa foi a justificativa dela. Eu Gabriel, não faço. Mas, sim, hoje uma das formas que a vigilância sanitária utiliza para fiscalizar é a denúncia. Uma denúncia anônima é muito comum. O que acontece muito na minha região aqui, até para a galera entender, os sindicatos dos trabalhadores de N categorias, eles fazem algumas notificações. Primeiro, eles notificam a empresa, uma notificação extrajudicial não foi protocolado em nenhum... lá com o juiz, vamos dizer assim, só pedindo uma explicação, restaurante e tal, você fez as manutenções, você tem o PMOC, ele solicita essa documentação, ele protocola na empresa e a empresa tem, sei lá, 10 dias para apresentar isso no sindicato. Por quê?
os trabalhadores que são representados pelo sindicato, como qualquer denúncia, sei lá, falta de depósito de FGTS, sei lá, alimentação, um lugar que é insalubre, um refeitório que não é legal, como qualquer dessas questões que a gente sabe que tem uma legislação específica para garantir a saúde e a segurança do trabalhador, o PMOC é a mesma coisa. Então, na minha região, o Sindicato dos Metalúrgicos, que também acho que eles têm algum departamento na Embraer, que a minha cidade tem a Embraer, que tem a parte de aeronáutica. Então, assim, é um sindicato muito forte e que quando bate lá a cartinha do sindicato lá, pedindo lá o PMOC, rapaz, os caras bambeiam as pernas igual o vigilante sanitário. Aí o cara vai ter o tempo de adequação e tal, mas eles protocolam esse mesmo pedido solicitando as documentações referentes ao PMOC também na vigilância. Então, eles já é uma coisa já aliada com a outra. É importante, é importante. Eu acho que é válido, tá? Assim, eu como profissional da área, eu não tenho coragem, eu acho que não é ético, isso é o meu ponto de vista de chegar num cliente, mas, cara, é um direito que todo mundo tem, beleza? Então, como você pode denunciar alguma coisa na sua rua que está errada, igual o Bessa falou, questão trabalhista, você também pode denunciar para uma vigilância sanitária, tá? Não é um padrão de trabalho meu, eu prefiro instruir meu cliente e orientar ele da forma correta, mas, assim, a denúncia ela é um direito de qualquer pessoa, tá? Se ela não está confortável com aquilo, pode, tá? Ô, Gordinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso rapaz, tá? Deixa eu Gordinho mais uma vez, rapaz. Eu vou aí em Paulínia conversar sério com você, viu, moço? Tô no regime lascado, fala assim, Gabriel, pô, tô no regime lascado. Aqui é academia, moço. Já tem até um. Mas o cara tá muito... Não, eu preciso ver pessoalmente para saber se emagreceu. Ô, Gá, a gente tem a liberdade de brincar assim. Quando a gente fala em PMOC, qual que é o prazo? Eu quero fazer um PMOC bimestral, trimestral, semestral. Tem validade? Cara, na verdade, para ser PMOC, você precisa ter uma manutenção mensal, tá? Mas o meu cliente chegou para mim, Gabriel, e falou que quer um contratinho de 3 em 3 meses. Lembra que a gente falou que contrato de manutenção preventiva nem sempre é um PMOC, tá? Esse contrato de 3 em 3 meses, ele não tem validade legal. Nenhum engenheiro em sã consciência vai assinar um PMOC de 3 em 3 meses. Por quê? A legislação fala que a manutenção de filtro, de bandeja, ela deve ser feita mensalmente. Então, para seguir esse padrão, mensalmente eu tenho que fazer essa manutenção, beleza? Poxa, o meu cliente quer um contrato de 3 em 3 meses. Deixa bem claro para o seu cliente que isso não tem respaldo legal, que isso não é um PMOC. Só que é o seguinte, a montadora do carro fala que você tem que fazer manutenção com 5 mil quilômetros. Chega a 5 mil, você não faz, você faz com 10. Aí você quer a garantia do carro. Não existe isso, né? É 5, é 5. É mensal, é mensal. Se o seu cliente ele quer fazer de 3 em 3 meses, é um contrato de manutenção preventiva. É limpeza preventiva em ar-condicionado. Você fecha? Eu fecho muito. Se o cliente falar para mim que quer de 3 em 3 meses, eu vou orientar ele, não tem validade legal isso que você está fazendo. Mas você quer que de 3 em 3 meses eu limpe o seu ar-condicionado? Beleza, eu vou fazer. Em alguns casos, por exemplo, o cliente acha na mentalidade dele que tá caro o PMOC. Ele chega na conta dele, tá caro o PMOC. Tá caro o PMOC? Eu queria fazer de 3 em 3 meses. Então, o que a gente faz? Quer fazer um contrato de 3 em 3 meses? Quantas máquinas você tem? Tenho 30 máquinas. Beleza, então o que eu faço? Eu faço 10 máquinas por mês para você. Todo mês eu estou na sua empresa, só que é o seguinte, isso não tem validade legal. Se passar um fiscal aqui, você pode ser autuado. Você tá me sugerindo a rotina que eu devo seguir de manutenção. Beleza? Mas isso não é um PMOC. Então, para ser PMOC, tem que seguir mensalmente. Limpeza de bandeja, filtro, entre outras coisas, tá? E tem um detalhe, né, Gato? Tem que deixar bem explicado no contrato que aquilo ali não tem validade legal para PMOC. Porque se o cliente vai entender e vai falar que você orientou ele a fazer dessa forma, porque na hora que vem a bomba, o cliente fala que não é ele. A culpa é do técnico. E aí, no juízo, o técnico vai falar que a gente, como responsável e entendedor da situação, a culpa é nossa. Aí a dor de cabeça é maior. Perfeito. Então, se o cliente está fora de padrão, você deixa ele ciente disso, beleza, ele quer, vou fazer. Só que ninguém se responsabiliza tecnicamente por um PMOC assim de 3 em 3 meses. Nenhum engenheiro, nenhum técnico em sã consciência se responsabiliza por isso. Ele não vai recolher RT. Ele pode fazer um RT do serviço, da execução, mas ele não recolhe um RT de plano de manutenção, operação e controle. Mas se a empresa exigiu um contrato de manutenção, show, vai lá e faz e deixa só claro para ele e ganha seu dinheiro, é isso? Perfeito, é isso.
Perfeito. Aí não vai chamar de PMOC, vai chamar um contrato de manutenção e tudo bem. Ele tem que estar isso claro aí, nisso. de De repente, lá embaixo, lá onde que ele vai assinar no orçamento, tem que estar lá. É um contrato de manutenção, não é um PMOC. Deixar sempre esclarecido que ele está assinando todo mês ali, ou cada 3 meses, que ele está ciente disso também. Né? Não coloque letra pequenininha, né, Rogério? Coloque letra grande. Sabe por quê? Sabe o que é o documento, o contrato? Que o contrato é prova para você, é prova para o seu cliente, tá? Então, o que acontece? Certa vez, um gestor de uma empresa, a gente acordou aqui, ó, batendo um papo igual a gente está aqui. E aí eu falei, cara, tem que fazer tal coisa. Não, você não precisa fazer, cara, mas vai dar problema isso aí. Cara, não vai, toca. Beleza. Aí só que assim, eu já conhecia aquele gerente, eu sabia que ele era meio para frente, né? Então, fui lá, mandei um e-mail, ó, conforme orientado, não pode fazer assim, mas já que você pediu, estou fazendo conforme a sua solicitação. Então, mandei para ele. Alguns meses depois, o que eu tinha certeza que ia dar problema, deu problema. E aí esse cara veio numa reunião dando tapa na mesa, que eu não acredito, que minha equipe é incompetente, que papapá. Eu falei, bicho, mas eu já falei contigo isso aí já. Não, você nunca me falou isso, rapaz. Se você tivesse me falado isso... Eu falei, cara, a gente conversou aqui, cara, você não lembra? Não lembro não, rapaz. Isso aqui é uma falta de vergonha. Pelo amor de Deus, que equipe incompetente. Eu falei, calma aí. Mandei e-mail, só para lembrar você e tal. Então, vamos mudar de assunto, Então, assim, quando você tem uma prova legal, seja um e-mail, seja uma mensagem, seja um documento, isso favorece você. Porque o que fica acordado de palavra aqui, bem que aqui está gravado, né? Mas o que fica acordado de palavra, infelizmente, depois você não consegue constatar a veracidade, tá? Boa. Daqui a pouco, gente, vocês estão colocando as suas perguntas, a gente está favoritando aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer um bate-pronto lá com o Gabriel, ele vai responder todas as perguntas. Então pode colocar aqui que a gente está favoritando ela, nós vamos puxar ela na sequência e o Gabriel vai respondendo todas, tá? Show de bola. É isso, Michael. Tem que liberar só teu sonho, Michael. Você ficou muito perto do Maresia agora. É que eu tô do lado do Maresia aqui, daí... Não, eu queria aproveitar com essas dicas que o Gabriel deu. Ele já falou sobre como conseguir clientes, né, por PMOC. Eu queria que ele explicasse um pouco mais. Como que eu faço para conseguir meus primeiros clientes, Gabriel? Como é que eu faço para estar oferecendo? Onde é que eu vou para oferecer o PMOC? Eu vou colocar uma pimentinha aqui, Gabriel, que eu vi um comentário aqui já. Em cidades pequenas, você comentasse também, tá? Além das cidades grandes, em cidades pequenas. Como é que eu faço? Que teve um amigo nosso que colocou aqui. Legal. Bom, primeiro assim, é importante... muita gente fala assim, pô, Gabriel, eu tenho dificuldade de fechar contrato. Aí só uma pergunta que eu devolvo. Quanto tempo você se dedicou para fechar contrato? Não, eu nunca dediquei. Então, quanto tempo você ofereceu para o seu cliente? Não, nunca oferecia. Mas, assim, é difícil você focar 100% do teu tempo em instalação e querer fechar contrato. Então, parte do seu dia, parte do seu tempo você tem que oferecer. Olha só, Rogério, uma forma, assim, não digo que é simples, mas uma forma lógica de se fechar um contrato é o seguinte. Instalei um condicionador de ar, vi um rapaz falando da igreja, daqui a pouco a gente vai responder você, tá, Eliseu? Instalei ar-condicionado, 6 equipamentos de ar-condicionado numa igreja. Cara, eu já vou fechado. No ato da instalação, né? No ato da instalação, na instalação, no ato da instalação, vou lá e ofereço pro cara. Exatamente. Sabe um exemplo que é muito fácil da gente trazer o cara para a realidade? É o seguinte, quando você compra um carro zero, certo? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, o cara faz uma entrega técnica. Ele fala, tá aqui o manual, você tem que seguir isso aqui, então você tem que fazer a manutenção de 5 mil, de 10 mil, de 20, de 30 e por aí vai. Te dá um manualzinho e fala para você seguir. Quando você entrega o equipamento para o seu cliente, você tem que gerar essa mesma orientação. Olha só, você tem que fazer a limpeza desse equipamento mensal por alguns motivos. Primeiro, não sei, assim, nas letras miúdas, às vezes, que a gente tem no manual dos fabricantes, para você fornecer a garantia para o seu cliente, você tem que fazer manutenção preventiva. Isso está nos manuais. Se você pegar a maioria dos fabricantes para você ter... E é justo. Como é que o fabricante vai dar a garantia de, sei lá, 5 anos no compressor, às vezes 10 anos no compressor, depende do fabricante, sendo que nunca foi limpado um condensador? Como assim? Como que dá uma garantia dessa? Então, está amarrado a preventiva. Então, você fala, primeiro, você tem que seguir esse padrão aqui, para você ter a garantia. Segundo passo, por exemplo, numa igreja, a gente tem uma alta concentração de pessoas aqui. É um estabelecimento de uso público e coletivo. Então, a gente precisa também, por quê? Pela qualidade do ar. Outra coisa, quando você deixa o condicionador de ar sujo, o condensador ele vai obstruir com sujidade, ou a unidade externa vai obstruir com sujidade, vai perder performance. Perder performance gera consumo maior de energia. Consumo maior de energia, às vezes, pode gerar uma quebra precoce. Então, quando a gente vai para o contrato, primeiro, muitas vezes a gente está procurando algo tão distante, sendo que está muito próximo da gente. Hoje, se você instala um condicionador de ar, existe a possibilidade de você fechar um contrato, tá? Então,
Ô, Gabriel, beleza, eu já tenho então uma cartela de cliente, é mais fácil? Cara, é um caminho para se começar. Segunda forma de você fechar é ver os nichos que você tem na sua cidade. O Rogério falou, pô, minha cidade é pequena. Cara, mas é muito difícil dentro de uma cidade, às vezes você não tem um supermercado. Ah, pô, Gabriel, mas eu só trabalho com climatização. Tudo bem, mas só que não tem um nicho ali. Por exemplo, o supermercado, ele quer fechar um contrato, não por motivo do PMOC, ele quer fechar por motivo dos produtos dele, da câmara fria dele não quebrar. Então, é enxergar na sua região, seja uma cidade menor, seja uma cidade maior, seja uma cidade com um certo nicho específico. Por exemplo, em algumas cidades elas são especialistas em leite. Ah, minha cidade que tem muito leite. Cara, vai para esse mercado. Ó, Gabriel, minha cidade tem um distrito industrial aqui, de, sei lá, que fabrica tal coisa. Então, assim, enxerga dentro da sua proximidade as empresas. Lembrando que, para cliente final, é mais difícil você conseguir vender um contrato de manutenção. É, assim, próximo de impossível, tá? É muito difícil. Eu, pelo menos, nunca fechei um contrato de manutenção com uma pessoa física. Sempre fechei com pessoas jurídicas. Então, quando você instala, por exemplo, na residência do cliente, você já pode oferecer já uma manutenção preventiva para daqui a 6 meses, que é o que alguns fabricantes de ar-condicionado falam. Olha, daqui a 6 meses você tem que fazer uma manutenção preventiva para ter garantia do equipamento. E aí eu inverto o fluxo. Em vez do cliente me ligar, eu coloco lá na minha rotina de instalação, todo mês 5. Quantos equipamentos eu instalei no mês 5? Opa, tanto. Porque daqui 6 meses eu vou entrar em contato com esses clientes que instalaram no mês 5 e falar, olha, a sua limpeza do condicionador de ar venceu. A senhora quer agendar para quando? Então, são detalhes que a gente consegue fazer. Ah, de 1.000 clientes que eu vou prospectar, eu vou fechar 1.000? Não. Só que de 1.000 clientes que você prospectar, ou de 50 clientes, ou de 10 clientes, você vai aumentando a sua possibilidade de fechar contratos. Beleza? Ô, Gabriel, posso dar uma dica Claro. para a galera? O que a gente faz aqui na Maresia? As nossas instalações, a gente dá 2 anos de garantia, com a primeira manutenção gratuita, com 6 meses. E quando eu chego com 6 meses, eu já digo para o meu cliente que daqui 6 meses de novo ele vai ter que fazer uma manutenção corretiva, uma higienização completa. Isso me dá também uma previsibilidade de ganhos. É igual você falou, a gente tem uma tabela aqui, eu acho que eu cheguei a mostrar isso para você uma vez, né? Que a gente tem todas as instalações e a cada período a gente liga para o cliente agendando as manutenções. Eu não espero o cliente me ligar, porque o cliente ele não vai lembrar quando tem que fazer manutenção. Então, a gente tem um cronograma, a gente manda uma mensagem para o cliente, ó, tá chegando a data da sua manutenção, eu posso agendar para que dia? E o cliente, ele gosta disso, ele gosta de ser lembrado. Então, você consegue ter uma recorrência maior. E um detalhe, para fechar contrato, que nem assim, o Gabriel falou do nicho que você trabalha na sua cidade. O meu nicho é restaurante. O que eu faço? Eu jogo no Google ali, restaurante em São José dos Campos. Vai me aparecer uma lista. Eu vou pegar os telefones e vou ligar para os clientes, possível cliente, e fazer algumas indagações para ele. Ó, tem alguém que te atende no segmento? Como que está a sua manutenção? Posso te fazer uma visita? Isso daí vai te gerando uma credibilidade. E você vai conseguir reverter. Pô, eu liguei para 100. Você converteu 5%, cara, já é alguma coisa. E você vai conseguindo aumentar o seu foco de cliente. Cara, é isso. Boa, muito bom. E aqui, não sei se, um pouquinho fora do script aqui, mas não sei se a gente pode colocar rapidinho só um orçamento de PMOC aqui para a galera ter uma noção. Será que dá? Será que é uma... Pode sim, Gabriel. Coloca no chat aí quem que é o modelo que eu uso na minha empresa aqui. Eu fiz um modelinho. Depois, se vocês quiserem, tem a galera que está no grupo de vocês, né? Tem um grupo de vocês, né? Sim. Será que dá para mandar para essa galera lá no grupo, Marco? Dá sim, Gabriel. Dá para mandar. Querem, né, Marco? Não, tem que perguntar se eles querem. O pessoal tem que colocar aqui se quer. Essa rapaziada aqui aí, se todo mundo tiver de acordo, a gente já mostra aqui. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela. E deixa eu ver. 2 monitores, compartilhar a tela. Deixa eu ver. Tela cheia, eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Isso. Depois nós temos favoritado aqui diversas perguntas, Gabriel. A gente vai depois para perguntas aqui. Fechado. Tem muita coisa bacana. Compartilha aquele orçamento lá de 1 milhão, 1 milhão e... Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui. Vamos abrir. Ó, o pessoal tá pedindo aqui, ó. O pessoal quer, ó. Show de bola. Vou colocar o link novamente do grupo aqui, tá? Para vocês se inscrever lá. Vai ficar na descrição depois também, tá? Quando vocês entrarem novamente aqui na live, caso vai querer ir agora para lá, eu recomendo ir depois, porque vai ficar na descrição.
para você, já coloca no final ali para não perder nenhuma informação, tá bom? Ó, tá aqui na descrição. Ó, o seu Sinésio também tá falando, ó, vai ter sorteio hoje? Vai, seu Sinésio, fica tranquilo, tem coisa boa aí, seu Sinésio. Eu não perco por esperar. Sorteios sensacional. Sensacional. Espera aí, seu Sinésio. Ó, tá na tela aí, vê se consegue compartilhar. E depois, eu mando um modelo para vocês compartilharem lá. Pessoal, esse aqui é um modelinho simples que eu utilizo. Esse aqui é só um modelo mesmo, tá? A gente coloca no Canva. De como é que eu faço? Isso é um orçamento. Contrato é diferente. Por quê? Quando eu vou para a indústria, aí eu já mando uma minuta contratual para o cara, para a indústria, beleza? Para cliente menor, se eu mandar uma minuta contratual com 400 itens falando disso, daquilo, o cara já espana. Ele fala, meu Deus, irmão, calma aí, eu só quero saber quanto é, tá? Então, vamos embora. Ó, então, o que a gente pode fazer? Esse é um padrãozinho. Todo orçamento, eu recomendo que você tenha um número sequencial, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 20 e o ano que você fez esse orçamento, tá? Por que eu faço isso? Isso é uma questão de algumas empresas, por exemplo, que seguem algumas ISOs, você precisa seguir esse padrão, tá? As ISOs pedem que você tenha lá o orçamento 1, 2 e 3 para você ter um controle. Esse REV aqui significa revisão. Por quê? Se o cliente pediu para mudar o contrato, você coloca lá revisão 1, revisão 2, revisão 3. Por quê? O cliente pediu um desconto para você deu o desconto. Aí ele sempre vai mandar aquele desconto, mas ele vai esquecer que ele tirou tal coisa. Não, mas o contrato não era isso. Eu falei, mas só que nós estamos na revisão 5, lindão. Tá? Então, cuidado para não haver essa confusão. Aqui, o que eu faço? Uma sacada quando você for fazer um plano de manutenção quando você estiver precificando. Presta atenção, se quem estiver anotando, anota. Anota tudo que seu cliente reclamou. Seu cliente está reclamando, anota, beleza? Ele está reclamando que a empresa lá não atende ele, anota isso aqui ou guarda aqui. O cliente está reclamando que o equipamento dele não tem qualidade, anota. Por quê? Na sua proposta, você vai falar para o cliente o problema dele, você vai resolver, tá? Então aqui eu falo do PMOC, falo da legislação, tá? Os benefícios, isso aqui eu já coloco de bate-pronto. Quais são os benefícios do PMOC? Então lá, garantir a integridade do equipamento, garantir a qualidade do ar, eficiência energética, atendimentos a normas, redução de gasto. Por quê? Meu cliente reclamou para mim que ele estava gastando muito de energia, ele falou que o equipamento estava quebrando muito, ele falou que... Então tudo isso eu anotei para quando eu for fazer minha proposta técnica, eu usar as mesmas palavras que ele me deu para retornar para ele, beleza? As etapas aqui, ó. Então, por que eu mostro isso aqui? Quais são as etapas do PMOC para o meu cliente? Para o meu cliente não achar que é só passar um pano no ar-condicionado. Se você vende para o seu cliente que é só passar pano no ar-condicionado, se você valoriza um pouquinho o trabalho e fala, eu vou pagar o quê? Tudo isso aqui para o cara passar pano no meu ar-condicionado? Não vou mesmo. Tá louco? Então, o que eu faço? Eu começo a valorizar. Isso aqui é para todas as minhas propostas, tá? Não é proposta de PMOC. Eu começo a valorizar a parada. Então, primeiro vai ter que fazer o levantamento técnico, que eu explico. Vai ter que elaborar o plano anual, vai ter que fazer a execução do plano, acompanhamento do plano durante o período do contrato, análise da qualidade do ar. Então, eu mostro para o cara que... Você pode adicionar mais coisas, tá? Eu mostro para o cara que não é só passar pano no ar-condicionado. Passar pano no ar-condicionado é um pedaço desse negócio, tá? Aqui, nesse contrato, a gente vendeu atendimento emergencial para esse cliente. E aqui você vai entender por que eu coloco esses valores, tá? Isso aqui é um modelo real, tá? Isso aqui, esse contrato, de fato, a gente fechou esse contrato, tá? Deixa eu tirar meu número aqui, que daqui a pouco a galera começa a me ligar aqui. Oxi, não é meu número não, rapaz. Beleza. Em caso de solicitação emergencial, se o meu cliente incluir o atendimento emergencial, ele não paga nada. Se ele não incluir, ele me chamou, o meu dia técnico, tá? Custa R$ 1.665. Se for de fim de semana, vai custar isso aqui, porque se meu técnico vai lá fim de semana, eu tenho que pagar hora extra para ele. E por que eu coloco esse preço? Para ancorar o valor caro, para ancorar o valor alto. Cara, tem muita visita técnica que a gente cobra R$100. Beleza? Eu só cobro deslocamento para ver o equipamento do cliente. Mas por que a gente coloca isso aqui? Para ancorar o valor alto. O cara fala assim, já que na cabeça dele, caramba, velho, R$2.400 para o cara vir aqui no fim de semana. Então, às vezes, quando eu aumento R$1.000 no meu contrato por uma visita, o cara fala, tô ganhando, quanto que é? R$2.500 uma visita? Por R$1.000 a mais o cara me dá uma visita de fim de semana? Tô ganhando. Tudo processo de negociação. O cliente reclamou para mim que ele não tinha assessoria técnica, ele ligava, ninguém ajudava ele. Eu já coloquei que nem a empresa da assessoria técnica, tá? Despesas diretas com o pessoal. O cara falou que quando os caras iam lá na empresa dele, ele tinha que ficar
correndo atrás de marmita para comprar marmita para os caras. Irmão, não, comigo, tá? Eu coloquei tudo isso na rotina de manutenção. Ele estava reclamando, eu estava colocando aqui. Questão trabalhista. Ó, uma coisa importante quando você fechar um contrato de manutenção, cuidado com a logística de peça. O que é logística de peça? Quem que é o pai da criança nas peças? Quem que é o pai da criança nas peças? É você ou sou eu? Se é você, pensa uma coisa. Um capacitor, quanto tempo a gente demora para trocar um capacitor de um condicionador de ar? Depende. Se eu vou lá, subo, monto a escada, subo, faço o diagnóstico, às vezes demora meia hora, 40 minutos, 1 hora para eu conseguir fazer um diagnóstico, às vezes dependendo do cliente, dependendo do equipamento, dependendo da altura, beleza? Para eu tocar o capacitor, é mais 5 minutos, infeliz. Aí a responsabilidade da peça é do cliente. Eu tenho que voltar depois de uma semana, fazer a mesma coisa, subir na escada, abrir o equipamento, que eu não vou deixar o equipamento aberto lá, não tem como. Abrir o equipamento, desmontar a máquina, colocar o capacitor, subir na escada. Então, assim, às vezes, se a responsabilidade de peça é do seu cliente, ele tem que ter em estoque. Ou você tem no carro e já deixa previamente autorizado, tá? Isso aqui é muito bom quando for falar de contrato, quem que é o pai das peças, quem vai ficar aí com essa responsabilidade. Os custos adicionais, tá? Esse aqui é o sistema de monitoramento remoto de um dos clientes que a gente fechou. A garantia a gente coloca aqui em 90 dias, mas já deixo claro, teve raio, teve pico, teve não sei o quê, teve não sei o quê, teve não sei o quê. Cara, não cobre, tá? O valor, aqui a gente coloca o valor. Aqui a condição, pagamento mensal, estou falando de um contrato. Validade, 15 dias após a data de emissão, beleza? Por que a gente tem que tomar um pouco... Quando é só mão de obra, tudo bem, tá? Mas quando tem orçamento de peças, muito cuidado para não deixar prazos muito longos da validade da proposta. Por quê? Hoje está tranquilo. Teve uma época que você orçava fluido a R$500, na segunda-feira o fluido foi para 2.000. Cobre. Não sei se alguém passou por isso, eu passei. E aí, como é que você chega para o cliente e fala assim, irmão, seu serviço que ia ficar 2.000, agora ficou 8, tá? Ou agora ficou 4, tá? Como é que você justifica isso para o cliente, tá? Então, cuidado com propostas onde você tem insumos ou produtos que podem ter uma oscilação para cima ou para baixo. Se foi para baixo, tá tudo bem, né? Agora, se for para cima, a gente tem que rever e aí passar para o cliente, beleza? Só que o seguinte, no dia 31/1, eu fui no meu cliente, ele falou assim, tá muito caro o seu orçamento. Seu orçamento para mim tá caro. Revisão 1 era tanto. Aí eu falei, tá caro o meu orçamento? Tá caro o seu orçamento. Eu falei, então tá bom. O que você quer que eu faça? Não, eu tenho que abaixar o preço. Eu falei, tá bom. Eu vou abaixar o preço, mas eu vou tirar a minha visita técnica emergencial. Se por acaso... Cadê? Se por acaso tocar meu telefone, você vai pagar minha tabelinha. O cara falou, então tira. Tira que eu pago sua tabelinha. Adivinha o que aconteceu com esse cliente que fechou esse contrato? Alguns dias depois, me ligou no fim de semana, por quê? O funcionário foi abrir a porta da câmara frigorífica, eu acho que estava brigado com a mulher no sábado, deu um tranco na porta, travou a porta lá, ficou aberta, ninguém fechava a porta. Ele teve que ligar no sábado, a gente mandou a equipe lá, e infelizmente ele teve que pagar o valor. Então, o que a gente faz hoje no mercado é assim, você quer fazer? Beleza. Talvez, se ele tivesse fechado o valor mensal, o valor que a gente colocou lá dava acho que uns R$1.000 de diferença. Esse cara aqui, no fim de semana, ele teria quase 3 aditivos de mês só pelo valor da visita que ele me pagou. E está em contrato. Ele não pode reclamar. Está em contrato. Então, na negociação, você tem que entender que é um jogo. O cliente ele sempre vai querer pagar menos. Se o seu cliente quer pagar menos, você não pode entregar o mesmo tanto ou entregar mais. Porque senão vai acontecer o seguinte. Joguei o preço justinho. Deu um chamado, já era, irmão. O prejuízo é seu. Você que vai ter que pagar a parada. E o retorno, ninguém paga. O retorno é do seu bolso. E o retorno, ele é caro 3 vezes. Por quê? Quando eu vou num retorno, eu estou deixando de atender um outro cliente. Beleza? Então, já perco aqui. Eu tenho que ir de graça. E, em alguns casos, eu tenho custo para ir. Então, o retorno, ele é caro 3 vezes quando a gente fala de um contrato de manutenção. Se eu não fico ligeiro, se eu não travo isso aqui no contrato, eu começo a virar uma bobinha do cliente. Eu vou ter que ficar visitando o cliente de graça, e aí o cara fala assim, mas trabalhar com contrato de manutenção é ruim para mim. Trabalhar com contrato de manutenção não é que é ruim, é que você tem que saber negociar. O contrato é o seguinte, está lá, eu como prestador de serviço tenho que cumprir minha parte, e quem é o gestor lá da empresa,
ele tem que cumprir a parte dele. Então, é mais ou menos assim que funciona uma negociação de contrato, tá? A gente não pode ser inocente e falar, não, tá bom, vai, eu absorvo. Numa instalação, sei lá, é um metro de tubo a mais que você coloca lá, o cliente, às vezes você faz por telefone, beleza, 1 metro de tubo a mais, vamos embora, vai. Poxa, é um terminalzinho que o cliente falou que tinha, um negocinho, às vezes você consegue pôr. No contrato, você tem que entender que é um negócio todo mês. E se você precificar errado, todo mês você vai estar sofrendo com isso. Então, esse é o game que a gente costuma fazer quando vai trabalhar com contratos de manutenção. Isso aqui é só um modelinho, tá? Para despertar aí a atenção da galera que trabalha na área. Boa. Legal, muito bom isso aí. Show de bola. Rompimento de contrato, o que você normalmente cobra? Desculpa? Rompimento de contrato. Boa. Rompimento de contrato tem uma questão legal, tá? A gente não pode colocar valores absurdos, tá? Então, quando eu tenho uma ruptura de contrato, geralmente, ou a gente coloca uma porcentagem do contrato até o final do período. Então, se eu fechei um contrato de 24 meses, certo? O cara fechou com, sei lá, 7 meses, ele não quer mais. Então, eu coloco uma multa contratual percentual até tal data, que pode ser, às vezes, 3 meses de contrato, pode ser um percentual de cada mensalidade. Se for de ambas as partes o interesse de não continuar, da minha parte do cliente, não tem multa para nenhuma das partes, tá? Agora, se eu também precifico errado, a multa cai para mim. Então, às vezes, eu tenho que pagar 3 meses de contrato ou cumprir o contrato. Então, por isso que não é que é ruim trabalhar com contrato, mas, assim, não pode ser inocente, não pode cair no papinho do cliente. Caiu no papinho do cliente, meu irmão, aí chora, aí chora. Gabriel, a gente tem diversas perguntas aqui, tá? Então eu vou fazer essas perguntas e se você puder responder de uma forma mais direta, seria bom, né? Alguns pontos a gente pode discutir um pouco mais, mas quanto mais direto, melhor né? O Luciano, ele perguntou o seguinte: para iniciar nessa área de PMOC, por onde eu devo começar? Começar na área de PMOC, primeiro eu acredito que buscar essa estrutura de base de conhecimento, tá? E começar uma prospecção assertiva. Tá? Ou seja, começar a oferecer para os clientes que você já tem, cliente que já te conhece, sabe que você trabalha bem, essa oportunidade de faturamento mensal. Então, começa pelos clientes que você já tem, que já instalou, que já fez manutenção, que já te conhece. Esse é o caminho mais rápido para chegar no contrato. Boa. O RS Ar-Condicionado está perguntando, Gabriel, o PMOC vai além da limpeza e higienização. Quais os pontos mais críticos para a execução do PMOC? Muito bom. Os pontos mais críticos é que, principalmente, o técnico, ele não pode, o executante, ele não pode ser tapado a ponto de só enxergar o que está ali no checklist, tá? Então, uma das coisas críticas é, por exemplo, se você vai no contrato de PMOC, a margem de lucro que você tem na execução, ela não é tão grande, em comparação com uma manutenção corretiva. Então, são duas coisas que a gente precisa entender. Eu vou cair todo mês, lá todo mês eu vou receber por aquilo, mas a minha margem não é tão grande. Em contrapartida, existem alguns pontos, por exemplo, cheguei lá, adequação elétrica não está legal, eu tenho que estar de olho. Cara, sistema de fixação não está legal, eu tenho que estar de olho. O equipamento está com ruído. Por quê? Porque o PMOC ele vai além de só passar pano na máquina. Você realmente tem que ter um plano de execução. E outra coisa, um ponto crítico é que tudo que estiver errado ou tudo que estiver não conforme precisa ser notificado na sua execução. Não quer, mas meu Deus, cara, se eu colocar que a máquina tá ruim aqui, eu vou estar arrumando um problema porque aqui tem PMOC. Pelo contrário, o PMOC é para isso. Não existe uma manutenção perfeita que você não tem nenhuma pendência. Então você chegou lá, cara, tem um suporte ali com problema, coloca no relatório, notifica o cliente, fala, irmão, tem que substituir aquele suporte ali, área litorânea, isso aí vai cair, você precisa rápido. Chegou lá, o equipamento tá com ruído. Poxa, tá com ruído ali no motoventilador, tá roncando, fica ligeiro que daqui a pouco para. Então, o ponto mais crítico é você entender a demanda que você tem, absorver essa demanda e principalmente estar ligado com os outros pontos. Gabriel, até entrando no que você está falando, por exemplo, eu tenho um contrato com 33 equipamentos. Chega agora no inverno, é onde diminui a minha demanda, por exemplo, é onde eu dou o pente fino. A gente vai verificar a questão de aperto de terminais, os isolamentos, é uma coisa muito importante, a gente muitas vezes negligencia as manutenções dos isolamentos. Você manter o isolamento com a integridade, a proteção, aí tem a galera que gosta de usar fita PVC, tem a galera que não gosta, mas é nesses momentos de baixa de serviço que eu consigo dar aquela atenção maior para os equipamentos. Se eu sei que é o equipamento do servidor,
que a gente tem que ter uma preocupação maior nas empresas. É nele que eu vou ver o capacitor, é nele que eu vou testar, e isso a gente faz em todos os equipamentos, né? Mas eu quero dizer que no inverno, por exemplo, onde tem uma demanda menor, nos contratos aí eu dou aquela atençãozinha, dou aquele talentinho, aquela manutençãozinha ali sem pressa, ou na bancada, ou eu faço diretamente no cliente, mas é muito importante a gente fazer isso. E quando a gente, por exemplo, apresenta isso para o cliente, ó, a gente tem que trocar os isolamentos. É um valor que você agrega no seu contrato de manutenção. O cliente fechar ou não, aí é uma outra situação, mas você apresentar sempre trazer a solução, né? Nunca ficar só trazendo os BO para os caras, não. Cara, Bessa, isso aí é gestão. Isso é uma gestão bem feita, tá? Porque nós já pensou o Bessa querer adequar os equipamentos no verãozão, onde o telefone não para? Onde se o cara quiser trabalhar das 5 à meia-noite ele trabalha? Então, muito bom, Bessa. Eu acho que isso sim é uma boa gestão. Eu já falei isso, né? Que eu ganho mais dinheiro no inverno do que no verão. Porque é onde eu pego todos os equipamentos nossos. Eu cheguei a ter, em média, quase 900 equipamentos fazendo manutenção. Cara, de maio até setembro, a gente fazia tudo isso daí. E assim, higienizando, tirando, trocando isolamento, fazendo tudo que tinha que ser feito. E eu não ficava naquele aperto do inverno, onde cai a demanda de serviço. Então é onde a galera tem que entender. Em contrapartida, eu alivio o meu verão. Porque se o meu cliente não tem chamado corretivo, se o meu cliente está com as máquinas redondinhas, onde eu dei o talento, chegou no meu verão, aí eu consigo abrir para novos clientes, eu consigo abrir para chamados emergenciais. Porque eu não sei se é comum, acho que a galera que tem já uma certa experiência sabe que no verãozão, cara, a gente até toca a bola para outros parceiros para fazer serviço com a gente. Em alguns casos, chega até a dispensar serviço, né? Assim, não é soberba a gente falar isso, mas em alguns casos, você fala, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, consegue instalar o ar-condicionado para o cliente lá? Cara, eu tenho vários parceiros que eu faço assim aqui na minha região. Então, acho que a gente tem que ter essa sabedoria, essa inteligência de gestão, igual o Bessa e o Adriano falaram aí. A gente tem que ser esse caminho mesmo. Quem falou, Gabriel? Maresia, não é? Não, eu aprendi com o velho do Rio, com o Maresia. Caralho. Vamos continuar aí. Graciano perguntou, todo ambiente que tem PMOC é obrigatório ter renovação de ar? Boa, Graciano, golaço. Seguinte, renovação de ar é obrigatório em todo ambiente de uso público e coletivo, tá? Sim, é obrigatório. A renovação recomendada é de 27 metros cúbicos por hora pessoa ou 17 metros cúbicos hora pessoa para ambientes de teatro. Uma coisa importante, tá? Sempre quando eu for fazer a adição, quando eu for colocar uma renovação de ar, a tendência é eu coletar o ar externo, passar por um processo de filtragem e insuflar isso dentro do ambiente. 3 pontos. Se eu vou fazer a coleta do ar externo e passar por um sistema de filtragem, o meu sistema de insuflamento tem que vir para o PMOC. Tá? Ou seja, o filtro lá precisa ser substituído e precisa ser limpo. E toda vez que eu faço uma adição de carga, pegando o ar externo e jogando para dentro do ambiente, na maioria das vezes eu trago carga térmica. Então, muito cuidado, que às vezes a gente adequa o ambiente em relação a renovação de ar, tá? Que é ótimo, que é certo, que é isso, mas eu tenho que tomar cuidado só para verificar se isso não vai gerar uma carga térmica adicional a ponto de comprometer o meu nível de climatização. Tá? Então tem que ter esse farol ligado. Até complementar o que o Graciano falou ali, o que é legal é que no domingo, no Café do Job, mandar um abraço pro mestre Job aí, tava lá colhendo coisa e o bate-papo foi qualidade do ar interno e tá linkando. Você vê que os programas semanais rodam aqui a internet, mas os assuntos, um alimenta o programa do outro. Mandar um abraço pro pessoal que acompanhou o Café do Job no domingo e tá aqui com a gente. Bem lembrado. O Refrigeração na Veia perguntou, Gabriel Pardo, os aparelhos de ar-condicionado dos splits instalados em pontos comerciais que não tem renovação de ar, como fica o PMOC? O que você estava acabando de dizer. Tá, então se não tem uma renovação de ar, o que eu costumo fazer, tá? A gente vai sugerir adequação. De alguma forma a gente precisa fazer adequação. Poxa, Gabriel, você fez um PMOC, fecha o PMOC, tá tudo bem, começa o PMOC e já monta um plano para o seu cliente de adequação. Às vezes seu cliente não tem o dinheiro para, às vezes, renovar todo o ambiente, mas pega por parte, cada mês você vai adequando uma área. Pega a área talvez mais crítica, já adequa, no mês que vem você adequa lá, porque assim, a renovação de ar, ela não é tão cara em comparação à climatização. O custo de uma renovação de ar para uma certa metragem cúbica, ela é muito menor do que a climatização. Tá? Então, você pode sugerir para o seu cliente também uma adequação mensal. Cada dia ele pega um pouquinho. E aí entra o que o Bessa falou.
Aí entra o que o Maresia falou. Velho, eu vou fazer isso. Qual é a melhor hora? A hora que, teoricamente, eu estou mais tranquilo. Então, sim, você precisa adequar. Tá? É muito simples hoje. Eu não sei se vocês têm parceria com alguma empresa, né, de ventilação, mas hoje tem sistemas que o cara dimensiona para você, cara, é um ventiladorzinho lá com um dutinho, um duto flexível e um damperzinho, uma saída de ar que você coloca, embute no gesso. É muito simples, tá? Muito a Sikflux, ela tem no site dela, ela tem uma calculadora. Boa. Você coloca alguns pontos, ela te dá a quantidade de metros cúbicos que você precisa, qual o tipo de ventilador, qual o tipo de... E já tem os sistemas, como o Gabriel falou, prontos para o instalador. Então, mesmo para nós que somos pequenininhos, igual o Marco estava falando ali, é um sistema muito simples, que é muito fácil de ser instalado. A Sikflux tem a solução completinha para a gente lá. Boa. Eu conheço o Sikflux, eu não sabia se eles eram parceiros aqui, mas... Sim, são parceiros, não. Fui muito bem atendido lá, cara, e assim, são rápidos, tá? Você manda, os caras te recomendam, ó, tem um tal lugar para comprar, tal, assim, bem simples. Para sistemas menores, ou tipo assim, para clínicas, assim, ou para estabelecimentos similares a isso, é bem fácil, tá? O sistema de filtragem é fácil substituir também. O William está perguntando, professor Gabriel, fala um pouco sobre os valores de multa, mais ou menos uma base. Boa. A multa é pela gravidade da condição encontrada no local, tá, William? Então, por exemplo, nós estamos num ponto crítico lá que tem risco iminente à vida de pessoas pela contaminação do ambiente, principalmente nos condicionadores de ar. A multa pode chegar a 1 milhão, tá? E se for residente vezes 2. Só que, claro, isso é pela gravidade. Então, quem vai estipular a multa vai ser a vigilância. Geralmente, eles não chegam multando. Eles podem, em alguns casos, eles podem até fechar o estabelecimento, mas eles costumam dar um prazo de adequação. Poxa, qual que é o prazo? Geralmente 30 dias, tá? Geralmente. Aí depende do fiscal que vai lá. Então, esse fiscal vai até o local, dá uma notificação. Essa notificação tem que ser de bate-pronto executada. Se não for executada, aí eles retornam e aplicam a multa, tá? O William também perguntou, qual é a medida de custos entre piso-teto, raio-al, cassete, de uma vez, como é que é? Uma vez de custo em contrato preventiva e corretiva. Boa, vamos lá. Como que, assim, cada empresa tem uma forma de precificar. Como o Gabriel precifica? Eu precifico por uma... Eu não vou falar o nome técnico, mas eu precifico, vou dizer assim, por dia técnico, tá? A gente chama de HH, de hora homem e tal, mas para simplificar, eu precifico por dia técnico. O contrato de manutenção, por exemplo, eu tenho um raio-wall lá, que eu executo ele em 1 hora. Pô, tranquilinho, baixinho, fácil acesso. Ali ninguém, não tem burocracia de segurança. Coisa linda. É um valor. Se eu pegar esse mesmo raio-wall, eu vou dizer para uma empresa, uma empresa do ramo de alumínio, que a gente trabalhava, para você conseguir colocar a mão na máquina, irmão, sem brincadeira, era 3 horas de burocracia de segurança para você pôr a mão na máquina. Então, como é que você produz o HH a mesma quantidade? Então, eu, Gabriel, precifico por quanto tempo eu vou demorar para executar aquela manutenção preventiva. Os clientes que são burocráticos, ele já sabe que ele vai ter que pagar mais por aquilo. Porque ele sabe que ele vai me exigir a questão da segurança. Então, eu entrego a segurança que ele quer, mas eu vou ter que cobrar por isso. Porque não faz sentido você ficar 3 horas. Não é que não faz sentido, é que é o passo a passo. E está na casa do cliente, você vai ter que seguir o passo a passo dele. Cara, só para você ter noção, para a gente executar a manutenção, eu tinha que fazer um checklist da escada. Depois, eu fazia um checklist das ferramentas. Depois, eu pegava um documento para conseguir a liberação diária naquele ambiente. Então, quem que é o responsável daqui? Fulano de tal. O cara está em reunião muitas vezes. Você vai lá, assina aqui para mim para eu poder trabalhar. Em alguns casos, quem tinha que assinar era o técnico de segurança. Esse cara estava atendendo uma emergência lá não sei aonde. Então, assim, era uma empresa extremamente burocrática, que aí eles tinham que pagar mais por isso, e tá tudo bem, tá tudo certo. Então, Gabriel, como que eu precifico? Eu sei quanto custa a minha equipe por dia, coloco a minha margem de lucro, beleza? Meu custo mais minha margem de lucro. Aí eu vou ter a precificação daquele contrato. E o custo, o que eu incluo? O meu técnico, o deslocamento, eu incluo, por exemplo, se vai ter um responsável técnico, como sou eu, então eu acabo absorvendo esse custo, mas se eu tenho um responsável técnico, quanto que esse cara vai me cobrar no plano de manutenção? Poxa, quanto que eu vou gastar de produto químico para fazer aquela limpeza? Entre outras coisas que eu costumo fazer para precificar. Pô, Gabriel, e corretiva? Corretiva, se você tiver histórico da máquina, é algo perfeito. É algo perfeito.
Tá? Se você tiver um histórico lá, poxa, o cara tem um sistema de SAP ou um sistema, sei lá, de TOT, sei lá, que mostra para mim todo o histórico da máquina em 5 anos. Caramba, aí eu consigo te especificar exato a manutenção corretiva. Que não é comum. Isso existe? É igual caviar isso aí, rapaz. Só vi que não é comum. Então, quando a gente vai fazer quando a gente vai fazer essa precificação, eu tenho que ter um pouco de feeling, tá? Da condição do equipamento, do estado do equipamento. Poxa, o equipamento desse costuma quebrar quantas vezes? Pô, cara, eu não troco 2 compressores de uma máquina no ano. Então, eu considero uma troca de compressor por ano, no máximo. Gabriel, até a vida útil dos equipamentos, por exemplo, ele define esse valor. Por exemplo, quando você pega uma unidade que foi inaugurada, por exemplo, que tem lá, a gente, como instalador, a gente tem que, em certos momentos, não, em vários momentos do dia e da negociação com o cliente, a gente tem que virar virar a chavinha do vendedor. Os equipamentos hoje, eles dão 3, 5 anos de garantia no produto, 10 no compressor. Porém, isso está vinculado às manutenções periódicas, que é o que a gente está falando aqui de PMOC, contrato de manutenção. Então, por exemplo, quando você pega uma unidade nova, o seu custo de realizar essas manutenções vão ser pequenas, porque os equipamentos são novos, as serpentinas estão limpas, se o equipamento é inverter, as placas vão estar rodando perfeitamente, a sujidade vai estar muito, muito branda, porque você vai estar sempre aplicando os produtos químicos para manter a serpentina limpa, por exemplo, em perfeito estado. Então, isso diminui o seu custo. Agora, você pega aquela bagaceira velha, aqueles equipamentos de 10, 15 anos, os transforma, cara de um, bunda do outro. Aí, meu irmão, você já tem que imaginar que esse valor ele vai ter uma recorrência de manutenção maior, você vai sofrer lá no telhadão quente. O acesso da área técnica é fácil? Não, eu tenho que montar andaime, eu tenho que pegar uma plataforma elevatória, eu tenho que trabalhar na escada extensiva. Tem um risco, vou ter que trabalhar com EPI, tem que ter uma segurança maior, tudo isso é o que ele está falando, vai compondo o valor e, por exemplo, na minha região, no meu caso, por exemplo, eu trabalho em cima de 12 mil BTUs, eu gero custo, primeiramente o instalador muitas vezes ele não sabe o seu custo operacional, quanto que é o seu dia? Cara, você vai ter que pegar aí, quanto que você acha que é o seu dia? 100, 150, 200, 300 reais? Você tem que colocar como mecânico, como técnico. Quanto que é o seu ajudante? 100, 120? O rango de vocês é o quê? 20 pila, 25 pila o almoço de cada um? Bota 50. O combustível aí do dia é 70 pau que você bota por dia? E aí faz toda essa composição e a gente sabe que tem outros custos fixos e variáveis e aí você vai achar ou a sua hora homem, ou o seu dia, como o Gabriel falou, que simplifica, realmente fica muito mais fácil, mas a gente, primeiramente, antes de passar um orçamento, que é essa dúvida que ele perguntou, a gente tem que saber os nossos custos. Muitas vezes o cara não sabe o custo, aí ele pergunta no grupo, pô, galera, quanto que vocês estão cobrando nas manutenções? Aí um fala assim, não, eu cobro 30 reais por evaporadora. Aí o outro já responde, ué, mas tem evaporador de 9, de 12, de 18, de 30, você vai cobrar a mesma coisa? Tem piso-teto, 36, 60, a mesma coisa? Aí, velho, vira um balaio de gato. Então, acho que a base de tudo é você saber os seus custos e aí seguir como você falou. Eu vou demorar quanto para fazer essa manutenção? 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia? E aí a gente vai trabalhando nisso e é daí que a gente compõe o custo. É uma coisa que o Rodrigo Men, que não está aqui hoje, até mandar um abraço para ele. Ele teve um probleminha de saúde com o filho dele, graças a Deus está se recuperando bem, mas o Men ele ajudou muito, e eu acho que até vai ser uma live boa a gente trazer aqui no Fala Refrigerista, que é a precificação na manutenção. E a gente pode puxar para o contrato, por exemplo, porque lá na instalação, ele falando para a gente o custo da porca, da bucha, do parafuso, né, Marco, da tubulação, do cabo PP, dos terminais, tudo, né? A gente assustou, que são coisas que a gente não mensura, mas que impacta e muito no nosso resultado final. Então, aquele produtinho, aquele produto que você aplica na serpentina, se você não contabiliza ele, cara, ali você já está tomando, é o dinheiro ali que você faz a feira de verdura, você faz o abastecimento do carro e os custos que você tem ali na sua empresa, por exemplo, né turma? É isso aí. É bem por aí, Bessa. A gente aqui cobra o HH, eu tenho muito especificado tudo que eu tenho de custo diário, custo técnico, horário, por hora, final de semana é um outro custo, porque é hora extra, domingo é 100%, então tudo isso é recorrente, então você tem que saber cobrar. Se você não souber o custo que você tem, você não vai saber quanto você vai ganhar.
Ó, isso aí serve até para os nossos amigos do Inverter na Prática que estão aqui, ó, até para vocês fazerem lá o custo de manutenção de placa, é a mesma, entra na mesma conversa aqui. Então, a nossa dificuldade de precificar o PMOC, por exemplo, com certeza o pessoal que faz. Você tem essas dúvidas aí, Rogério, lá com os meninos do Inverter na Prática? Quanto cobrar na manutenção da placa? É a mesma coisa, né? Beleza, vamos falar do sorteio. Nós temos sorteio aqui agora, tá? Acho que era bom. Gabriel, você quer anunciar o que você vai sortear para nós aí? Ó, primeiramente, cara, muito grato aqui. Obrigado pela oportunidade. Vou disponibilizar para a galera que quiser. Tem um treinamento online, tá bom? De PMOC, eu vou disponibilizar para a galera do Fala Refrigerista. E tem um treinamento também, onde eu ensino a parte de manutenção e instalação de equipamentos de climatização. Tá? Então, pode disponibilizar para a galera aí, tá bom? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? E vai ajudar bastante. Outra coisa também, tem alguns eventos presenciais, tá? Que eu promovo, tá? Então, a pessoa que ganhar o online aí também, eu vou deixar aberto também para o presencial sem custo, tá bom? Então, a gente faz o Brasil todo rodando, falando de blog, falando de contrato. Então, a galera que estiver aqui, gostaria de convidar também toda a família do Fala Refrigerista para quando tiver eventos presenciais, aí vou deixar o convite aberto para vocês também. Legal, perfeito. Boa. Então, vamos colocar a hashtag aqui, então. A hashtag para o sorteio de hoje, ó, é bem simples, né? Arroba não. Hashtag Gabriel Pardo, tá aqui, ó. Rapaz, aí sim. Essa moral, hein? Poxa, coisa boa, hein? Agora eu gostei dessa hashtag aí. Certo? Então, vamos lá, gente. Que moral, hein? Vamos compartilhar. Vou lembrar aqui, o Bessa sempre lembra isso também, né? Tá, basta você colocar hashtag Gabriel Pardo uma vez corretamente, conforme tá aí, que já está valendo. Não precisa repetir, porque não é a quantidade. É só uma vez que você coloca, já está valendo já. Então, fique tranquilo. Pode colocar corretamente uma vez só. É um nome bem fácil para guardar, né, Gabriel? Então, agora você colocando, já vai estar participando. Ô, mulher, põe meu nome lá. Não. E, ó, outro recado também. Se você tem que estar ao vivo, tá? Para você ser sorteado, não vou fazer o sorteio aqui, se comunicar aí na hora que a gente passar, tá? Você tem que estar ao vivo para nós sabermos quem tá. Se você tá atrasado ali na barrinha, às vezes está um pouquinho atrasado, tem uma barrinha, clica nela ali, puxa um pouquinho para frente, tá? Que você vai estar direto ao vivo, porque às vezes depois com live com uma hora e pouco, ela fica um pouquinho de atraso, pode dar 3, 4, 5 minutos, de repente você não ser sorteado justamente por isso. Então, adianta a barrinha ali do espaço, se você estiver ouvindo agora, nós vamos ter mais algumas outras perguntas passando aqui para o Gabriel, que ele está respondendo. Algum complemento aí, Besta? Eu tenho uma pergunta da treta. Bota na tela grande aqui, chama na tela aqui, quero imagens. Gabriel, a pergunta que os caras, a treta sempre começa é quando fala de higienização. Tem o time higienização no local e o time retirada. Eu quero saber se usar bolsa coletora no PMOC tá tudo dentro dos conformes, posso utilizar e ser feliz, meu amigo? Mas agora você me apertou sem abraçar, amigo. Vamos lá. Diferente do padrão que você utiliza na sua empresa, tá? A gente gosta de tirar, continua tirando. A gente gosta de fazer na bolsa coletora, pode manter. Vou dizer que a minha empresa, a gente trabalha boa parte dos equipamentos na bolsa coletora, então tem um feeling técnico. Tá? Ah, Gabriel, mas tem que limpar atrás. Cara, assim, é padrão de empresa para empresa. Até porque a bolsa coletora você ganha muito tempo. Poxa, meu padrão é tirar. Tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Então, assim, legalmente, não existe uma instrução técnica que você precisa retirar o equipamento. No PMOC não tem nenhuma cláusula lá, não tem nenhum dos itens da norma ou da lei que pede para você tirar ou não. Então, aí vai o feeling da empresa. Eu também tinha preconceito em relação à bolsa, tá? Vou dizer. Hoje minha empresa utiliza bolsa, nada contra quem não utiliza, nada contra com quem utiliza também. Então, só que tem que ter um feeling técnico, tá, Bessa? Não é toda máquina que dá para você lavar na bolsa, e também não é toda máquina que precisa retirar, tá? Boa, então, aí é o técnico mesmo, que aí entra o profissionalismo. Então, é diferente se o seu padrão é na bolsa ou se o seu padrão é tirando equipamento, o importante é fechar o contrato. Beleza. Já que nós estamos aqui na tela, deixa eu perguntar. E referente ao produto que a gente utiliza nas manutenções? Eu sei que a gente tem N marcas no mercado hoje, mas a gente poder falar um pouquinho para a galera o que é legal e o que não é aplicar produtos de limpeza nessas manutenções, seja retirando, seja na bolsa coletora? Tá, importante sim o produto, tá?
o que a norma pede é que o produto seja biodegradável, tá? Então, o produto que você utilizar ele tem que ser biodegradável, tá? E também tem que ter um apontamento dentro... Oi? A ficha FISP. É isso, e tem que ter um apontamento dentro da vigilância sanitária, tá? Não recomendado produtos, a gente sabe que às vezes a gente utiliza, né? Mas não é recomendado produtos que possam agredir o equipamento, né? A gente sabe que hoje tem vários produtos que não são biodegradáveis e alguns produtos até com um caráter que vai danificar o equipamento. Uma vez, né? Nem sempre a gente acerta, né? Uma vez... Marizia tem um saco de soda cáustica lá na oficina dele ainda, tá lá guardado. De fazer manutenção num certo equipamento... Não usa mais. O que eu quero dizer é que ele não usa mais. Mas tá guardado. E eu tava com um amigo, algum de vocês deve conhecer, o Paraíba, meu amigo, hoje tá morando lá no Paraíba. E eu falei, Paraíba, vamos limpar um ar-condicionado ali e tal, tô na correria, você faz a boa para mim? E aí, cara, peguei os produtos que tinha ali, a bolsa, deixei no jeito para ele fazer lá, e aí ele diluiu do jeito dele lá. Aí cheguei no final da manutenção lá, né? Cheguei lá, eu só vi os azulzinhos da Conde caindo assim, ó. Eu falei, rapaz, de coração, meu irmão, que produto tu passou aqui? Aquele ali, eu falei, esse não, cara, esse não é para passar, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá, com o produto que a gente está utilizando. Recomendo que seja um produto biodegradável e tenha apontamento na vigilância sanitária. Era aquele R3? Não. Sem nomes, não trabalho com nomes. Eu não quero processo, eu não quero... Não trabalho com nomes. Aquilo comia até a mão, né, Gabriel? Não, e o pior é que o parâmetro nosso antigamente era o quanto mais fedesse e mais ardesse o olho. Aí você fala, eita, rapaz, essa mistura agora ficou boa. Aí aquela na serpentina. Tem mais pergunta aqui, Bessa. O Francisco está perguntando, tá? Gente, vão colocando lá, hashtag Gabriel Pardo, né? Que o sorteio vai daqui a pouquinho, né? Vocês vão perder 2 cursos, não é um só, não, 2 cursos do Gabriel, tá? Então fique ligado até o final aí, tem que estar ao vivo aqui conosco. O Francisco perguntou, a cobrança por parte do responsável técnico é por equipamento? Então, o responsável técnico, ele é um parceiro, tá? Então, cada parceiro precifica de uma forma. Vou falar de 3 formas que hoje são precificadas. Primeira forma, o responsável técnico, ele precifica por serviço. Então, ele vai lá, ele cobra o seu PMOC daquele cliente seu, cobra X e cobra a visita técnica que ele vai lá, sei lá, periodicidade de 6 meses. Então, ele cobra um valor fechado. Tem engenheiros, tem profissionais que cobram por TR. O que é isso? Ele faz a soma da quantidade de TRs que você tem naquele estabelecimento e cobra por TR. Tem profissionais que são responsáveis técnicos pela empresa que cobram mensalmente, tá? Ou seja, esse cara, ele pode cobrar uma vez para você na elaboração e uma visita técnica, ou tem alguns profissionais que cobram por mês um pouquinho. Então, aí, o que eu recomendo? Você ter 1, 2, 3 parceiros para negociar para o melhor parceiro para você trabalhar. Pô, Gabriel, o cara já é responsável técnico pela minha empresa, e agora ele já está se responsabilizando pelos planos. Melhor ainda, você já tem um parceiro fixo, tá? Mas vale a pena sempre pesquisar. Hoje, é interessante para o engenheiro ou para o técnico ser parceiro do refrigerista, porque ele está ganhando com isso, porque às vezes ele entra numa empresa para fazer o PMOC, daqui a pouco ele está fazendo uma adequação de NR12 lá dentro, daqui a pouco ele está fazendo uma planta para o cliente, daqui a pouco ele está fazendo um teste hidrostático, um teste de vaso de pressão para o cliente. Então, o engenheiro hoje, ele tem que saber jogar o jogo, tá? Então, é muito importante isso. E muitas vezes esse mesmo engenheiro, ele não tem tempo, ele não tem equipe, por exemplo, para limpar 1, 2, 3 arzinhos que às vezes cai no colo dele e fala, ô Bessa, resolve lá para mim, você não precisa passar nada para mim, cobra o seu valor, só atende o cliente, eu peço que você atenda com aquela qualidade. Cara, é uma troca. Muitas vezes a gente, como instalador pequeno, tem medo de trazer essa parceria para dentro da nossa empresa, achando que a gente vai perder cliente pro cara, que o cara vai roubar nossos clientes. Pelo contrário, é uma troca. Nesse momento você trouxe um cliente para ele, lá na frente ele te traz. Eu acho que isso aí realmente é o que o Gabriel falou, é parceria, você vai formando. Muitas vezes os caras... eles buscam, já até colocaram nos comentários aqui, Gabriel, se você faz esse tipo de parceria, mas o que a gente conversa, o que eu converso com todo mundo, cara, na sua cidade, na sua região, vai ter um engenheiro que ele atende N empresas, que é uma porta de entrada. De repente você tem uma troca com ele, tem uma conversa, tomar um café, vai na empresa do cara, é conhecer, né, cara, fazer uma parceria. Eu já assinei acho que eu tenho uns PMOCs assinados, 2 ou 3 PMOCs assinados para parceiros, mas hoje eu não consigo mais porque eu não consigo estar no campo acompanhando o BES. Então,
Hoje, para mim, assinar um PMOC, eu teria que estar acompanhando. Então, na minha empresa é mais fácil, né? Eu estou aqui, tô junto com meu pai, e aí, como é que tá? Tá tudo em ordem? Não, aqui tá legal. Opa, meu pai já orienta o time, e ele mesmo tira muito foto, manda foto do serviço executado. Então, para mim é mais tranquilo. Hoje eu não consigo mais ajudar a galera. Hoje eu estou focado mais na minha empresa. Mas, cara, é o que o Bessa falou. Cara, tem muita gente querendo parceria hoje, porque é dinheiro no bolso de todo mundo. Porque existem duas coisas, tá? Tem gente que quer ajuda. Ajuda é o seguinte, você toca, aqui, valeu. Obrigado, tchau, falou, tchau. Tem gente que quer parceria, que é aquele cara que você vai dar a mão. Quando você ligar, aquele cara vai estar para te ajudar, para te orientar, para te instruir. Então, hoje, procure parceiros, tá? Boa, vamos lá. Michael, e aí, como é que tá a nossa enquete? Podemos encerrar a enquete? Boa, podemos sim. Bem lembrado, Rogério. E eu quero, antes de encerrar a enquete, aproveitar o pessoal que está digitando errado aqui a hashtag, tá? Ó, a hashtag é essa aqui, tá? Coloquei, estava fixado aqui, ó, Gabriel Pardo, minúsculo, tá? Tudo junto, não é G maiúsculo, tudo certinho. Teve um pessoal que colocou errado aqui, mas já coloquei fixado nos comentários a hashtag correta, tá bom? Tá ali certinho. Então, dá tempo de vocês colocar a hashtag correta ainda. Ó, o Castor Clima colocou bem certinho ali. Os outros amigos também colocando bem certo aqui também, ó. Então, não tem como errar, tá bom? Não tem espaço, não tem nada. Igual tá na tela aqui, ó, para você estar participando ali do brinde do Gabriel. Ó, vou finalizar a enquete aqui agora. O que é? Saber da enquete. A enquete? Vamos lá, vamos jogar na tela aqui agora, então, ó. Vamos encerrar essa enquete aqui. Ó, então, a pergunta de hoje que a gente fez, né? Ó, você trabalha com PMOC? Deu 205 votos, meus amigos. O pessoal estava afiado aqui, né? Boa. Deixando aqui a sua sugestão, né? do que vocês têm conhecimento ou não, ou se trabalham ou não, né? Então, sim, deu 32% que trabalha, né, com o PMOC. Não, deu 58% que não faz ainda nenhuma manutenção com o PMOC, não tem ainda essa regra na sua empresa, né? E não conheço, deu 10%, né? Se o Gabriel quiser fazer algum comentário em cima disso ainda, que é um mercado que tem muito para crescer ainda, né, Gabriel? Tem muito para crescer, tem muita oportunidade. Eu acho que a galera que está aqui no Fala Refrigerista, vocês são sempre muito bem orientados. O Marcelo já passou por aqui, outros profissionais que já falaram por aqui. Então, você que está ligado no Fala Refrigerista, sempre tem informação relevante. Então, o primeiro passo vocês já estão fazendo, que é buscar a informação uma fonte confiável, né, que é o Fala Refrigerista, e não parar, cara. É aquilo. Se você dedica hoje 100% do seu tempo para instalação, você vai ter 100% de clientes de instalação. Tenta separar 5%. Você vai ver que daqui a pouco vai aparecer 5% de contrato. Então, o grande lance do contrato é que a tendência é você ir fazendo uma escadinha, né? Fechou um, fechou mais um, fechou mais um. Então, a tendência é você escalonando a questão de contratos. Muito boa. Show de bola. Tem uma pergunta aqui, Gabriel, que nós ficamos de responder, eu não posso deixar passar. Você prometeu que iria responder. Igreja com 3 ar-condicionados de 30 mil BTUs cada. Precisa de PMOC? Boa. Muito bom, Eliseu. Precisa sim, tá? Porque é um estabelecimento de uso público e coletivo. E se eu somar 30 vezes 3, a gente vai ter 90. Ultrapassou os 60 mil BTUs ou 5 TRs, que é obrigatório. Então, sim, você precisa de um PMOC, indiferente da potência. Tem condicionador de ar, precisa de PMOC. Mas, além do PMOC, você vai precisar de um responsável técnico para se responsabilizar pelo plano, para elaborar o plano e te ajudar nesse processo, tá? Se você for responsável técnico, pode ser ele mesmo. Fala assim. E eu te pergunto, será que tem igreja perto da sua casa aí com, no mínimo, uma piso teto de 60 mil, meu companheiro? Então, vou falar com o pastor, com o padre, com quem for lá, trocar ideia, vamos fazer uma manutençãozinha aí e botar o pezinho lá para dentro. Ó. Boa. Legal. O M9 Group perguntou, algum material técnico sobre PMOC? Boa. Sim, né? Vai ser enviado para quem está participando do grupo nosso no WhatsApp. Se não entrou no grupo, não vai conseguir material. Então, depois fica ligado na descrição do vídeo aí. Já coloca o grupo aí nos comentários, hein? Tá na descrição do vídeo aí, já fica ligeiro, já entra no grupo, que eu acredito que amanhã cedo a gente já consegue disparar, tá? Legal. Deixa eu ver quem mais aqui. O Michael, Gabriel, o Léo está perguntando, né? Gabriel, Rogério, só deixa eu... Rogério. Pode falar. Rogério, só deixa eu fazer um comentário para quem não quer sair aqui dos comentários agora para não perder ali o sorteio, né? Então vai estar na descrição, como o Gabriel já falou. Eu vou colocar aqui novamente, tá? Mas qual é o risco de acabar perdendo ali o sorteio? Então eu recomendo não sair aqui da live agora. Bem lembrado, Michael. O Léo está perguntando o seguinte: Gabriel, qual a principal característica de um PMOC em hospitais? Boa. O PMOC de hospital ele tem a mesma base
de legislação do PMOC convencional. Porém, o PMOC tem algumas salas que a gente chama de salas com pressão positiva. Em alguns casos, eu tenho salas limpas, né? Onde eu tenho que ter um controle de renovação, tenho que ter um controle de pressão, de insuflamento. Então, eu tenho que ter alguns cuidados, principalmente com o sistema de filtragem, tá, dos hospitais, que é bem interessante, a gente tem que tomar cuidado com isso. E essa questão de pressão positiva, pressão negativa. E, claro, o agendamento no hospital ele é um pouco mais preciso, tá? Porque também, os EPIs, né? Não é sempre que você tem disponível UTI para você fazer, então, às vezes, você só consegue fazer de madrugada, em alguns casos, não é o meu expertise, né? Mas eu tenho amigos que trabalham no segmento que falou, pô, te marquei para fazer uma limpeza lá numa sala dessa, o cara falou, irmão, sinto muito, apareceu uma emergência aqui, a gente não vai conseguir liberar. Então, é só essas particularidades, tá? Então, e existem algumas legislações específicas para o segmento farmacêutico, para o segmento hospitalar, principalmente onde você tem, às vezes, em alguns casos, fábricas onde você tem injetáveis, é todo um processo muito rígido de sistema de filtragem, de quantidade de filtro absoluto, entre outros filtros, para você ter um processo de garantia da qualidade do ar naquele ambiente, tá? Porque o risco de contaminação tem que beirar zero, tem que ser zero, né? Imagina, eu estou manipulando produtos injetáveis ali, e aí naquele ponto, poxa, caiu poeira do ar-condicionado, assim, não dá nem para mensurar isso, tá? Então, nesses estabelecimentos é muito rígido a questão da manutenção. Não só da manutenção, mas da veste que você vai ter para entrar naquela sala. Às vezes você precisa se paramentar todo, você precisa de um processo de higienização e esterilização antes de você entrar no local. Questão de máscara, não pode ter questão de fio de cabelo caindo naquele ambiente. Então, tem que tomar esses cuidados nesses ambientes mais críticos, tá? Principalmente hospitalar, farmacêutico, entre outros. A pergunta da Graciana, que ele até repetiu algumas vezes, tá doido para saber sobre isso, né, Graciano? Graciliano. E a porta automática conta como renovação de ar, Gabriel? Cara, a gente não tem eu não consigo garantir um volume, né, na porta automática. Eu não consigo garantir um volume de metragem cúbica de ar pela renovação da porta aberta, tá? Então, geralmente, a gente recomenda ter um sistema de renovação específico, tá? Onde vai garantir a quantidade e a metragem cúbica necessária de renovação, tá? Gabriel, suas considerações finais aí, Gabriel. Olha, muito obrigado, cara, estou muito feliz de poder dividir essa tela com vocês aqui, é uma honra mesmo. Obrigado, Bessa, Michael, Maresia, que, poxa, longa data. Rogério, muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho que o Fala Refrigerista vem fazendo hoje, né? Fincando uma estaca de informação, de conteúdo para os refrigeristas. Obrigado a todo mundo que de alguma forma participou da live. Se alguma pergunta não conseguimos responder, numa próxima oportunidade a gente responde. Pode me procurar no Instagram lá também que eu ajudo. Mas uma coisa, cara, parabéns pelo mercado que vocês estão criando aí, trazendo informação, trazendo crescimento. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que é mais um tijolinho de conhecimento que essa galera está levando para casa. E obrigado pelo respeito de todos no chat, uma educação muito grande. Vocês refrigeristas são demais. De norte a sul do Brasil, hoje a nossa classe ela vem se unindo muito. Obrigado, Rogério. Boa. É isso aí. Bom, gente, então, obrigado a todos pela presença, tá? Segunda-feira que vem temos mais uma live sensacional. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Te chamaram ali de pronto, você respondeu. Na mesma hora, o Maresia chamou. Gabriel já topou na hora aqui, então muito obrigado mesmo pela presença, que você fez toda a diferença hoje. Ô, Rogério, eu só chamei porque ele me cobrou. Senão eu não ia chamar, não. Olha, o cara me chama para jogar no Barcelona, eu vou de olho fechado, meu filho. Esqueça. Valeu, beijo, turma. Um beijo, Gabriel. Obrigado pela presença. Até segunda-feira que vem. Até mais. Valeu.